mas aí também é aquela história da perversão do japonês, né, cara? Roubar a calcinha, né, do varal, né? Respira, Andrei. Respira fundo. Cara, tipo, é a primeira vez que eu realmente posso falar, não, 100% eu gosto dessa obra. Eu conheço um ouvinte que tatuou a imagem da falha de Amigara com os buraquinhos ali das pessoas. Seu doente. Discos voadores. Fantasmas. Criaturas horripilantes. Este é Mundo Freak Confidencial. Boas noites, queridos ouvintes. Aqui é o Investigador Andrei e hoje a gente vai falar sobre o primeiro tema em que eu posso falar que eu gosto 100% dele, que eu entendo alguma coisa, que é sobre o que, galera? Sobre mangás bizarros. Falar sobre o Japão no nosso podcast de mistérios é algo que sempre foi muito pedido e a gente tem muitas pautas pra abranger. E aí surgiu a oportunidade, a gente pensou numa ideia de começar com algo um pouco mais light, ou não, né, dependendo do seu parâmetro, que é sobre a parte dos mangás, né, os mangás de horror, os mangás bizarros, os mangás freaks do Japão. E pra me ajudar temos aqui um dos caras que elaborou essa ideia, Marcos Keller. Olá, e fomos aqui falar do Naruto que vale, né? O Uzumaki que compensa, o cara que porque Naruto eu acho uma bosta. E sou otacredo ainda também, eu disfarço, eu finjo, né? Mas você sabe que, tal qual evidências, a gente não consegue disfarçar. Olha aí, e temos aqui também uma convidada especial do Opex Cash, a Bururu. E aí, Bururu? Olá, olá! Como é que estão todos vocês? Espero que estejam preparados para ouvir esse podcast aqui e depois conseguir dormir de noite, né? Venham preparados psicologicamente, porque tá pesado, tá pesado. Falando nisso, cara, tem uma história do Jiu-Jitsu de madrugada, cara, que eu tenho medo até hoje, cara. Eu vou indicar quando começar o podcast. E temos aqui também um convidado especial que já participou com a gente lá do episódio sobre Lovecraft, que é o editor da JBC, Cássio Medawar. Seja bem-vindo novamente. Valeu, Andrei, obrigado por me convidar, me ter aqui novamente num assunto tão bacana. Tô bem animado pra gente discutir esse assunto, só que assim, né, o pessoal, não sei se pode saber, a gente tá gravando à noite, vamos ver se a gente vai conseguir dormir depois, né? A resposta é não. Spoiler. Sim. E nenhum dos ouvintes, né? Esse é o nosso objetivo aqui. Então é isso, a gente vai lá pros recadinhos e a gente já volta com esse episódio que vai ser assombroso para dizer o mínimo. Chegamos aqui no momento de recadinhos do Mundo Freak Confidencial. Pra você que curte nossos episódios, a gente tem que falar sobre o apoia.se/confidencial. Se você quer que esse projeto continue e se você também quer que novos projetos saiam do papel com essa nossa curadoria, mais projetos como o Populário, que inclusive está acabando a temporada, né? Semana que vem vai pro ar o penúltimo episódio dessa temporada. Então vocês fiquem aí de olho, porque nesse segundo semestre a gente já começou a produção do Criptologia, que vai abordar aí o universo dos sensitivos. E se você quiser apoiar esse tipo de projeto, você vai nesse link, vou deixar aí no site, no post desse episódio, você pode contribuir financeiramente com a gente, ou se você não tem como, não quer, você pode simplesmente ajudar a gente compartilhando esse podcast, apresentando ele pra uma galera, né? Eu sei de uma galera que escuta a gente no trabalho e tal, comentam no momento do almoço, eu falei, Jesus, cara. Ai, meu Deus do céu, quem diria? Então é isso. Inicialmente, agradecer aos pauteiros que nos ajudaram nesse tema de mangás bizarros. Quem participou da colaboração dessa pauta foi o próprio Keller, o Mr. Caio, a Tati Shade e a Pris Guerreiro na revisão. Então, muito obrigado a todos vocês que colaboram com a gente. Terceira coisinha, teremos o nosso Freakout, é a última chamada, vai ser agora, essa semana que vai entrar, ou seja, semana que vem, a quinta-feira, dia de podcast inclusive, hein? Olha aí.
feriadinho, do ladinho do metrô Tatuapé, uma rua, galera, você não anda 100 metros do metrô. Você sai do metrô, você anda 100 metros, você vira na rua e você já vai estar lá no estúdio bar, onde que a gente vai gravar ao vivo com vocês um Aconteceu Comigo especial. E além das histórias que a gente vai contar, a gente vai deixar entrar 3 pessoas ali no quadrado mágico e vai contar ali ela mesmo as suas histórias, a gente vai comentar ao vivo. A gente ainda tá decidindo como é que a gente vai fazer toda essa curadoria, mas se você tem interesse em compartilhar, em comparecer, você vai no evento do Facebook, também vai deixar o link aí no post, em que eu vou deixar aí uma enquete, vou pedir para pessoas que forem comparecer contar essas histórias, as histórias que pretendem compartilhar aí com a gente, e dependendo do número de curtidas ou da nossa vontade, a gente vai escolher dentre aquelas histórias as pessoas que serão selecionadas para contar as próprias histórias, além, é claro, do mundaréu de e-mails que a gente recebe, tá bom, gente? Então compareçam, vai ser muito bacana, o bar é super legal, bem bacana, tem um estúdio, dá pra ver a gente gravando, vocês vão poder escutar e tal, vai ser bem divertido. Então eu espero a sua presença, você que mora em São Paulo ou região, compareça. A galera tá de vento em popa, saiu agora a 2ª página do nosso quadrinho, Ai, meu Deus, cara, isso tá muito legal. Então, toda quarta-feira tá saindo aí páginas e que vocês vão poder acompanhar essa história. Então, existem vários arcos de história. Essa é sobre a misteriosa caixa de book que você vai ver eu portando uma arma. É o único momento que eu vou portar uma arma. Eu imagino a minha vida, né? Eu não sei, sei lá, invasão alienígena ou invasão marxistas cubanos que estão na Amazônia. Enfim, galera, é isso. Vamos lá pro episódio que ficou sensacional. I'm waiting. What was that? Então, galerinha, mangás bizarros, né? Assim, existe um contexto do que a gente vai falando, a gente vai falar sobre vários nomes e várias obras, então anotem aí, algumas coisas já saíram aqui no Brasil, outras saíram há muito tempo, então vocês vão ter que pesquisar bastante, e outros que infelizmente ainda nunca foram publicados, mas que, enfim, aconselho muito que esses nomes que a gente for indicar, você realmente procure, porque são realmente muito legais, assim. Alguns são mais light, outros são mais pavorosos, mas o objetivo aqui é conversar um pouco sobre todo esse conceito que abrange o mundo do horror na cabeça, né, na perspectiva do japonês. E agora, já vou jogar na roda aqui. Cassius, assim, o Japão, ele já é conhecido por ser uma cultura que é muito diferente da nossa, né? Muita gente acha as coisas de lá um pouco bizarras e tal, mas é uma cultura diferente, etc. O terror não foge dessa equação. E você tem alguma explicação do porquê o mangá de horror japonês é desse estilo tão esquisito? Você já parou pra pensar nisso? Olha, eu acho que eu tenho uma explicação, sim, né? A sociedade japonesa, primeiro, como você falou, é muito diferente da nossa, né? Eles têm costumes bem diferentes e tal. Agora, tem uma coisa bem interessante, eles são uma sociedade até hoje muito tradicional. Uhum. Então, você pode ver, mesmo assim, o contato que a gente tem hoje quando a gente vê alguma coisa do Japão, você vê que os jovens, por exemplo, hoje em dia pintam os cabelos coloridos, tentam transgredir. Eu acho que essa é a mesma história em relação a mangás de terror ou mangás alternativos no Japão. Eu acho que a ideia deles é transgredir os bons costumes que eles têm no Japão. É botar pra fora tudo que eles têm que reprimir na sociedade deles, né? É uma sociedade muito tradicionalista, muito machista. Então, eu acho que ao fazer mangás não só de terror, né? Porque, na verdade, quando você fala mangá de terror, eles têm uns mangás até de terror tradicional. É que eles vão muito também pra mangás gore, mangás bizarros, né? E eu acho que é um jeito deles exatamente isso, de extravasar, de transgredir essa sociedade que é uma sociedade tão tradicionalista. Eu acho que é uma visão que agora é a que vale pra mim, inclusive. Tanto que é uma estética que, se a gente for ver esses filmes de horror também, que são bem trash, tipo Tokyo Gore Police, né? Tem uns filmes que são, né? Assim, extraordinário. Mas você concorda com isso também, Keller? Claro, concordo com o que o Cássio tá falando, mas eu acho que uma das coisas que auxilia pra gente no impacto, pra nós que estamos aqui no suposto ocidente, é justamente o fato de ser uma cultura tão diferente e além do terror, não é nem o terror, né? O que vem antes do terror é uma ansiedade, né? Então é isso que alimenta, depois chega o terror. É a estranheza. Porque, sei lá,
mulher de cabelo molhado, tá ligado? O monstro japonês. É um monstro japonês já que a galera tá acostumado, né? Então, porra, conheço a história, pensa nisso. Mas quando chegou aqui o chamado, né? Puta, que novidade, né? Que bagulho louco, o que é isso? Sim. O The Ringo, o que é isso, né? Então dá aquela loucura pra galera. E pra gente, é isso que eu acho que soma na estranheza. E sem contar que apesar da tradição de histórias em quadrinhos, de terror, que a gente tem, sei lá, você mesmo participou do Comic Pod, falando da EC Comics, né? E lá conversou um pouquinho sobre o terror ocidental e tal, mas ficou sempre naquela coisa do vampiro, né? Do lobisomem, da história de guerra. Aí depois a gente tem, sei lá, o zumbi e tal. Mas você pega, por exemplo, um dos mangás que a gente vai falar aqui, que foi que eu brinquei no começo, o Uzumaki. O medo vem da porra de um padrão geométrico, você entendeu? Sim. Se repete em todo lugar. O que é isso, velho? Sim. Você fala, mano, como? Não, da onde que veio essa ideia, esse conceito louco? E isso é que eu acho muito bacana, né? Então, sei lá, você pega o clássico, né? O terror antes era uma coisa longínqua que estava em outro país, em outro mundo, na literatura clássica. Aí depois você tem, sei lá, o Bram Stoker que traz pra proximidade, né? Então o vampiro, ele sai daquilo lá e vem pra Londres. Aí durante muito tempo aquela coisa da Londres clássica, aquela coisa do século XIX e tal. Aí você tem a Anne Rice, né, que traz pro cotidiano. Então o vampiro agora tá na cidade. Aí você tem o Stephen King, que o vampiro não é mais o vilão, o monstro é o carro. Sim. Né? O monstro é essa parada que tá aqui. E aí começa a vir. Aí vem o conceito japonês, que é alienígena pra gente de alguma forma, e o monstro é a porra de um padrão geométrico. Nossa, é louco. Sim, com certeza. Bem fora da caixinha. E você, Bururu, quando você viu pela primeira vez, entrou em contato com esse conceito do mangá de horror? Porque assim, muitas vezes a gente, principalmente por ser jovem e tal, acaba entrando em contato com um shonen que acaba vindo aqui pro Brasil, ou enfim, um shoujo que acaba aparecendo aqui vez ou outra, quando a gente é criança, adolescente, etc. O gênero de horror não vem muito pra cá, né? É um negócio muito deles ali. Como é que foi essa sensação da primeira vez você ver, e o que você achou de tudo isso que a gente tá falando? Cara, vocês falaram já bastante, fica até um pouco redundante um pouco do que eu vou dizer, mas assim, acho que acaba que complementa mesmo que, na verdade, não é só o mangá, a gente vê até que o Japão, ele é referência pra terror, né, de um modo geral, tanto que grande maioria das vezes, assim, o Ocidente pega alguma obra de lá e ocidentaliza ele pra cá e traz um filme de terror pra cá que, na verdade, foi feito no Japão, aí você vai ver a versão japonesa é infinitamente mais assustadora do que a que eles trouxeram pra cá. Então, assim, comigo, quando eu tive contato com mangás de terror e tal, eu particularmente levei um pouco mais de tempo pra poder entrar nesse gênero de mangá. Eu, como você mesmo falou, tinha mais contato com estilo shonen, shoujo e tudo mais, mas eu acho que foi um pouco gradativo, então não foi tão chocante pra mim. Eu consegui ir passando pra aquele que é ok, um suspensezinho, depois foi pra um horror, e aí foi pro gore bizarrão, que você olha e fala, meu Deus, what the fuck, que é isso, sabe? O cara tava muito louco quando ele pensou nisso aqui. Então, assim, eu não tive aquele choque, né, cultural em relação a isso, por eu ter ido um pouco mais gradativo. Mas, ainda assim, eu tenho que confessar que eu adquiri pra mim o hábito de não subestimar o Japão. Isso é uma coisa que eu tive que aprender ao longo dos anos, porque toda vez eu falava, cara, não dá pra ficar pior que isso. Eu ia lá e lia alguma coisa e falava, dá sim. Dá sim. Dá sim. Mas eu acho que vai do extremo. O Japão, ele é muito extremista em grandes coisas, não no sentido negativo mesmo, mas eles são muito extremos, eles ultrapassam, entre aspas, limites, né? Isso em todas as áreas, no romance, na comédia, no terror, tudo mais, eles gostam de chegar aonde normalmente as outras culturas não chegam. Isso é interessante, porque aí você consegue ter um grande leque de obras muito mais novos, criativos, que não repetem tanto aquela formulazinha, né, de história de terror, de história de suspense. Eles conseguem pegar a gente de surpresa por conta disso. E eu acho que eles se permitem muito ter essa imaginação. Eu acho interessante demais. Tanto é que, vez ou outra, fica repetitivo pra cá no canto do Ocidente, o pessoal vai lá e fala, não, vamos dar uma olhada lá no Japão, o que tá acontecendo, pra trazer a novidade pra cá, né? Sim. E eu acho que dá certo, né, cara? É um conceito que acaba se misturando e fica interessante, né? Fica um tempero interessante. Assim, eu prefiro ainda mais as obras japonesas, mas não tem como, né? Deu um respiro aqui pro horror de cá. Cassius, você trabalhou durante muito tempo, assim, eu não estou te chamando de velho, tá? É isso que eu tô querendo falar. Mas eu sou velho mesmo, então beleza. Não, pelo contrário. Pô, é um cara que joga futebol, que surfa. Eu sou mais velho que você espiritualmente, cara, você tem certeza disso. Mas você já tá há muito tempo trabalhando dentro dessa área do quadrinho, principalmente sobre o quadrinho japonês, né? A gente tem que você como referência do... o cara que tá lá à frente da JBC, né? O cara que tá lá nos vídeos, que faz toda edição
produção do quadrinho, etc. Só que você é de muito antes disso, né? Você chegou a trabalhar aonde com mangá, anteriormente? Na Conrad, né? Eu trabalhei na Conrad, eu fui o primeiro editor dos mangás na Conrad, né? Eu fui contratado para lançar a linha de mangás deles, então começamos com Dragon Ball e Cavaleiros do Zodíaco, né? E então foi aquele comecinho que eu trabalhei com mangá, foi lá e agora na JBC. E no meio do caminho eu trabalhei com outros tipos de quadrinho na editora Pixel e de Ouro, né? Que aí lançamos, sei lá, Vertigo, Wildstorm, Corto Maltese, várias outras coisas, Manara, né? Olha que bacana. Mas mangá foi lá atrás na Conrad e na JBC. Aliás, agora, obrigado. há 5 anos, né? Obrigado por Dragon Ball e ter aberto. O que tem na banca hoje foi desse momento, né, cara? Sim, sim. Pois é, foi a Conrad e, na verdade, a Conrad e a JBC lançaram meio que com uma distância de 3 meses os primeiros mangás, né? As duas editoras estavam negociando já com o Japão e uma não sabia da outra. E aí, a gente, quando eu tava na Conrad, a gente lançou Dragon Ball em dezembro de 2000 e Cavaleiros em janeiro de 2001. E aí os primeiros títulos da JBC saíram ali para abril, março, que foram Samurai X e Sakura Card Captors. Olha então aí. foi bem perto, na verdade. E é engraçado, né? Era minha concorrente, né, lá atrás, e hoje eu tô à frente aí da JBC há 5 anos já. Nossa, muito, muito bacana. Então você já tem uma vasta experiência falando aqui sobre o Brasil. Assim, dá pra notar que o público do mangá no Brasil ele é bem jovem, né? Principalmente pelo tipo de mangá que geralmente acaba vindo pra cá. E eu sei que já foram lançados mangás de horror. Você sabe como é que é essa recepção aqui no Brasil? É que eu imagino que como tem muito jovem, às vezes acaba não pegando a idade e tal, mas eu vejo que vocês até hoje lançam, né? Alguma coisa. Como é que é essa recepção aqui? Eu acho que é uma recepção boa. Eu acho que o que acontece é que o nosso mercado é muito, 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 muito menor que o japonês, né? Dá pra dizer praticamente que a gente é um grão de areia perto do mercado deles. Então, é óbvio que o que acontece é que se você colocar em perspectiva aí, vai acabar vindo bem menos coisa de tudo que eles têm lá, né? Falando especificamente de terror, eu acho que tem sim uma boa receptividade no Brasil. Eu acho que é um nicho interessante, eu acho que a galera gosta. Só que não dá pra lançar um monte o tempo inteiro, né? E eu acho que tem um negócio no mangá de terror japonês, que é um pouco o que eu falei no começo, que cada um de vocês falou um pouco. Como eles vão muito pra alguns extremos, assim, né? Acaba sendo algumas histórias meio que ame ou deixas, assim. Então você tem gente que gosta muito e tem gente que não quer ver aquilo nem pintado, né? Então acaba sendo necessário escolher bem o que você vai lançar, porque não vai agradar todo mundo, mas eu acho que sim, tem um público cativo aí que gosta bastante dessa linha. Você vê, estamos aqui nós 4 gravando, né? Então assim, você vê, nós todos gostamos, né? Tem gente sim que gosta, e por isso que há lançamentos. E eu acho que a gente ficou um tempo aí com um certo hiato de coisas de terror, né? E agora está voltando à moda, ou pelo menos as editoras estão descobrindo de novo esse nicho aí de terror para lançar mais coisa no Brasil. Sim, com certeza, com certeza. Acho que, assim, eu sou um grande entusiasta desse tipo de coisa, né? A Darkside vai lançar aí uns quadrinhos do Junji Ito, eu já tô de olho, assim. Falar, poxa, é bacana porque é difícil, né? Realmente vir pra cá esse tipo de material, né? É bem complicado. Então, assim, vamos tirar aqui o elefante branco da frente. Quem é o elefante branco do mangá de horror? É o Junji Ito, né? Que ele é o cara que, quando a pessoa pensa em mangá, em horror, é ele, né? Principalmente com uma das obras mais populares, que é o próprio Uzumaki, né? Que é bizarro até pros padrões japoneses, eu ouso dizer. Mas uma coisa interessante é que o Cássio sabe que a gente gravou o de Lovecraft, interessante, então a gente chegou a debater isso lá naquele episódio, sobre como o Lovecraft trabalhava com conceitos muito interessantes de horror, né? E você tem aquele conto dele, aí, dependendo da tradução, a cor que caiu do céu ou a cor que caiu do espaço. Enfim, que é muito interessante, né? Que é um alienígena que ele é uma cor. Ele não tem uma forma física, ele não é material, ele não é espiritual. Não, ele é uma escala Pantone, né? Do inferno, que, enfim, pega as pessoas, etc. E quando eu vi o Uzumaki, eu li sobre esse conceito pela primeira vez, depois de um tempo eu comecei muito a correlacionar
com essa coisa do Lovecraft, de ser algo conceitual. E é interessante porque, pra mim, pelo menos, é o tipo de conceito que conversa muito, né? Porque o que é o Uzumaki, gente? Só pra você que nunca viu, nunca escutou, recomendadíssimo, é máxima, inclusive, uma recomendação máxima. Ele é a história de uma cidade em que um certo padrão, que é o padrão espiralado, né? Uma espiral, começa a entrar na cabeça das pessoas. Então as pessoas começam a sonhar com esse tipo de coisa, começam a adotar cada vez mais essas formas, até o ponto em que isso vai chegando até o extremo e que, enfim, é até um pouco difícil de descrever, né? Porque é muito louco Eu gostaria de ver os outros tentarem também. Bururu, explica o que é o Uzumaki pra mim. Não, não me coloca nessa, pelo amor de Deus, não me joga na fogueira. Eu ia falar até isso mesmo. Cara, eu fui tentar explicar um desses pra minha irmã hoje, enquanto eu tava relendo, e eu comecei a falar e falei, cara, desiste, não dá. Não é só o Uzumaki, a maioria não dá pra explicar, o negócio é muito complexo. Você começa a explicar e você fala, não, pera, mas aí faz isso, aí a pessoa vai te olhando assim, vai entortando a cabeça, ai, chega, deixa, não dá pra explicar, não dá, é muito complicado. É melhor você falar assim, toma, pega aqui, lê. Eu ia sugerir algo parecido, falar, ó, lê lá na Wikipedia o que você acha e pronto. Melhor. Sim. Né? Porque não dá mesmo. Aliás, como será que tá na Wikipedia? Será que tem? O que é uma descrição? Calma aí, vou fazer esse teste agora. Achei, Uzumaki Mangá. A série conta a história dos cidadãos de Kurozocho, uma cidade ficcional que é atormentada por uma maldição sobrenatural envolvendo espirais. A história de Uzumaki originou quando Ito tentou escrever uma história sobre uma longa linha de pessoas que viviam em uma casa, e ele foi inspirado a usar uma forma espiral para atingir... Ele foi inspirado para usar uma forma espiral, bonito isso, para atingir a forma desejada. Ito acredita que o horror de Uzumaki é eficaz devido à subversão dos símbolos que são normalmente retratados positivamente na mídia japonesa. Olha. Nossa, que loucura. Que legal. Criticando. E pela sua inspiração em Lovecraft e ao tema dos protagonistas que lutam contra uma força misteriosa mais forte do que eles. E lógico, não explicou nada, né? Sim. Falou e no final das contas... Ele não explicou nada, você não entende. Nada foi dito. Mas, assim, as pessoas criam essa obsessão com o padrão espiralado. É isso, né? E aí começa, até traduzindo os corpos, né? Braço espiralado. Tem uma cena do olho espiralado nesse aqui também, que é uma coisa meio bizarra, né? Sim. Inclusive é uma imagem bem famosa, né? Provavelmente até, às vezes a pessoa não conhece o Uzumaki, mas conhece essa imagem icônica do olho, né? Daquele da cabeça da menina com a espiral e o olho ali, enfim, espiralando. Pois é. E olha só, pô, eu acertei no escuro, cara. Realmente, o cara tava inspirado em Lovecraft, cara. Acho que é um pouco notável isso. E é interessante que até, assim, o Uzumaki, ele é uma série. E apesar dele ter uma continuidade, é muito legal porque o ritmo dele, você pode pegar um dos capítulos no meio dessa série aí e você pode encarar como um dos inúmeros mangás de horror. Você não precisa necessariamente seguir essa serialidade da coisa toda. É isso que é legal, né? Esse ritmo desses mangás de horror, eles, primeiro, nunca tem final feliz, né? Começa por aí. E segundo que eles têm muito esses ritmos de conto, né? Nunca é uma história muito grande, nunca é um grande mangá, né? Às vezes quando é um grande mangá, acaba até esbarrando em outros gêneros, tipo quando a gente for falar aqui de Parasite. Mas é interessante que desse próprio Uzumaki é uma série bem longa, mas cada capítulo ali você pode até mesmo ver eles como histórias separadas entre si. Isso eu acho que é o tipo de habilidade que é bem complexa de ter, né? É bem interessante. O escritor é bom, né? Pra conseguir fazer uma parada dessa, sem contar que o desenho do Junji Ito é ele que desenha também, né? Sim. É muito detalhado. Ele lembra um pouco daquele estilo de mangá dos anos 80, né? Sim. Dos anos 80, que é bem detalhado mesmo, é bem trabalhado, é muito sombreado, e não é aquela coisa tão simples como a gente tá acostumado a ver no Shonen, que o Shonen ele tenta passar o mais rápido possível, né? E usa muita rachura. Vai ter uma imagem no post aí, põe a imagem do olho no post. Não, o que mais vai ter nesse post vai ser a imagem, mas é interessante que, apesar disso, o estilo do Junji Ito é algo bem aparente, né? Quando tu vê um desenho dele, tu sabe que é ele, né? Isso é interessante. Uma coisa que eu acho legal no estilo dele, do próprio traço e tudo mais, é que você vê como ele realmente quer dar um foco muito grande pra parte do terror, de modo que durante a história, na parte mais simples, que realmente tá introduzindo ou que tá explicando alguma coisa, dependendo da história, você vê que ele poupa um pouco mais o traço dele. Fica uma coisa mais simples, meio que tipo, ok, vamos passar aqui rápido por isso aqui, porque eu quero desenhar a parte do terror, sabe? Na hora que começa a chegar nos quadros de terror e tudo mais, você vê que ele pega aquilo ali e realmente coloca todo o potencial dele, do desenho ali, sabe? Pra realmente destacar, essa impressão que eu tenho, pelo menos, pra destacar o resto do mangá da cena do terror, sabe? Você vê e fala, pera, mudou alguma coisa aqui, sabe? Agora o negócio ficou mais sério. Pera, tá diferente. Eu acho isso muito legal. E quase todas as obras
obras dele que eu li, pelo menos eu não li todas, não acompanhei todas, mas as que eu li, praticamente todas têm algum grande quadro com muito detalhe, que é muito chamativo, muito chocante, alguma coisa do tipo. Isso eu acho muito bacana no traço dele. Sim, com certeza. E é interessante que eu acho que isso também vai muito dessa questão do ritmo do conto, né? Não só o Junji Ito, né? O terror em geral japonês, pelo menos quando a gente tá falando de mangá e desses pequenos capítulos, é que ele vai se construindo, ele vai se desenvolvendo, até você ter aquele momento do punch. E quando você tem esse momento, geralmente o mangá tá muito próximo de acabar, né? É aquele momento do... é isso que eu queria te mostrar. E acaba, né? Às vezes pode acabar do tipo, naquele momento, naquele quadro, ou às vezes, sei lá, tem no máximo uma página, né? 1 ou 2 páginas no máximo que você tem ali de encerramento do tipo, o que aconteceu e é só isso. Tipo, nunca mais encontrar a pessoa, né? Geralmente algo nesse sentido. É interessante que é um padrão que se segue. Pois é, e eu acho que isso que vocês falaram, por ser histórias de terror e muitas vezes nonsense, assim, é sim mais difícil. Eu não acho que seja mais difícil fazer o que ele faz. Eu acho que é mais difícil se ele tentasse encadear uma história e tal, porque aí sim acaba... Você deu um ótimo exemplo que é o Parasite, você acaba misturando o gênero com outras coisas, porque é difícil você manter só o terror numa história longa, né? Uhum. Você acaba caindo em conversa ou algo mais psicológico. Então eu acho que faz parte desse gênero de terror, o estilo do terror japonês é você ter histórias mais curtas, porque você consegue manter a tensão em cada um dos contos, né? Eu acho que se a história fosse aquela história mais longa e encadeada, você vai perdendo essa tensão da coisa, né? Isso acho que não funciona muito bem. Até porque, dependendo do tipo do terror, por exemplo, esses mais gore e mais bizarros mesmo, até o próprio leitor, ele não tá indo ali exatamente pra ver outros núcleos da história, ele quer já ir direto ao ponto mesmo. Então, se você prolonga muita história, acontece exatamente isso. Começa a perder o ritmo, começa a perder aquela linha, né, de história que não é bom que seja interrompida pra que não se perca exatamente a atenção do horror e tudo mais, né? Sem contar que, no caso, vou usar a Bururu e eu como exemplo, que somos fãs de One Piece, né? Puta, que alegria você pegar um bagulho que você pode ler uma edição, 2, 3 e acaba, né? Isso Exato. Cara, é muito estranho. Você pega pra ler um negócio e você fala, ué, já acabou? Sabe? Meu Deus, cara, porque o One Piece tá aí, né, velho? 20 anos e o bagulho tá aí, né? Chegou na metade, eu acho. Firme e forte. Pois é, eu não sei vocês, mas eu tenho uma percepção, assim, não só de mim, mas pelo que eu vejo à minha volta, é que a galera tá um pouco cansada dos mangás que não acabam, né? Sim. Porque, na verdade, uma das coisas bem legais que foi quando o mangá entrou no mercado brasileiro é exatamente a diferença do mangá pra quadrinho americano e tal, que é ter começo, meio e fim, né? Sim. E por mais que, ok, a gente saiba que um dia vai ter fim, né? Tá aí o Naruto, por exemplo, que acabou, né? Tem alguns que os caras estão demorando e não querem acabar, né? One Piece mesmo, eu amo One Piece. Mas, né, tipo, é duro você ficar 20 anos lendo a mesma coisa, né? Sim, tem como, né? Novamente o Luffy vai e come tudo que tem na mesa, e o Zoro se perde, né? E realmente fica, né, 20 anos, né? Por mais que o cara seja bom, não tem como, né? Você acaba cansando. Pois é. Com certeza. Vamos lá. Algumas histórias interessantes. A gente acabou listando aqui algumas coisas aqui na pauta. A gente vai acabar falando um pouquinho delas e tal. A gente acabou lendo, mas se vocês quiserem trazer referências de fora, acabei de dar um spoiler aí que eu vou falar de Parasite. Que assim, eu vou inclusive trazer se ele é ou não terror. Eu acho que é, mas vamos deixar pra depois. Mas, por exemplo, Junji Ito, pra você que tá começando, eu gosto muito de um pequeno... Assim, é um one shot. O one shot, quando a gente diz, é quando ele não é serializado. Ele é só aquela história bem curtinha e acabou. Geralmente um capítulo e tá lá. Já te entregou o conceito e já finalizou ali, né? Então, pra você começar... Cara, e como esse cara é genial por causa disso. É um mangá que ele não tem um gore, ele não tem um pingo de sangue, ele não tem espírito, ele não tem fantasma, ele não tem, inclusive, nada sobrenatural, dependendo do que você considere sobrenatural, que é o enigma da falha de Amigara, ou Amigara. Eu acho que em japonês, eu acho que é Amigara, se eu não me engano. É, deve ser, eu não sei também. Cara, que coisa excelente, né? Sensacional. Vamos lá. Kelly, você leu, né? Lili, quer que eu tente explicar? Tenta explicar pra mim. Vamos fazer essa rodada, né? Cada um vai tentando explicar a parada. Mano, acontece no mundo, né? Na sociedade atual, isso é uma característica do Junji Ito também. Ele tem que trabalhar sempre na contemporaneidade aqui, onde nós está. E o que rola? Acontece uma parada no Japão, nessa montanha de Amigara, sei lá. Que acontece um terremoto, uma parada que rompe uma montanha
nessa montanha aparece, tipo, buraco, né? A silhueta de pessoas ali. E até aí acharam super estranho, porque tá dentro da montanha. Então, tecnicamente, a galera fala, não, isso aqui não é uma forma natural, né? O que é? Tava dentro da parada. É natural, foi o ser humano que fez. Se foi o ser humano que fez, tá ali há muito tempo. Então, qual é que é dessa coisa? Começa muita gente aí ver e tal. E no começo é só uma coisa, uma novidade, uma atração turística, uma coisa que chama, o pessoal vai pesquisar, vai estudar, até que de repente começa a aparecer umas pessoas que ficam fascinadas, assim, fissuradas nessas formas e começam a dizer que aquela forma tá chamando ela, um determinado espaço. E aí acontece a parte bizarra. Calma aí, pera. Senão tu mata a conta. Calma. Sem spoiler, então? Sem spoiler. Cara, e inclusive, eu conheço um ouvinte que tatuou a imagem da falha de Amigara com os buraquinhos ali das pessoas. Seu doente. Brincadeira, cara, tudo bem. É perigoso isso, hein? Vai que ele tá andando na rua e uma pessoa vê lá e reconhece a falha. Cara, né? Cara, quando eu olhei, eu falei, cara, parabéns, você é doente. Aí a gente riu muito e eu entrei no braço dele, mentira. Mas, cara, é realmente bizarro, né? Eu imagino que vocês já chegaram, todo mundo aqui chegou a ler, né? O que vocês acharam? Cara, a palavra que dá pra escrever isso é puramente bizarro, porque você fica o tempo inteiro olhando pra aquelas falhas naquela... Você vê um monte de buraco de corpo ali, né? Pode caber um corpo específico lá dentro e você fica pensando, tá, what the fuck, que é isso? Pra que é isso? De onde veio? Pra onde vai? Sabe? A impressão que eu tive é que, eu não quero dar spoiler, mas funcionaria meio que como um sepultamento, alguma coisa assim, algo do tipo, só que é um negócio tão bizarro, porque, cara, é muito difícil de explicar, cara, é muito difícil de explicar sem dar spoiler, já é difícil de explicar dando spoiler, mas assim, é porque o que mais intriga é como que funciona a questão de quando a pessoa, da reação da pessoa quando ela pode ou não encontrar algum tipo de similaridade do corpo dela com aquele buraco e o que aquilo ali inflige nela e tudo mais. É um negócio que você fica pensando, sim, mas como que isso acontece, sabe? Por que isso acontece? Como assim? E é o que você mesmo falou. Você não sabe se é um espírito, você não sabe se é uma maldição, você não sabe se é, sei lá, se todo mundo é doido, você não sabe, entendeu? Mas, sim. E ao mesmo tempo você fica perturbado com aquilo, sabe? É isso que eu acho interessante pra caramba no mangá dele. É essa perturbação com nada, praticamente. É um monte de buraco, sabe? Numa pedra. E você fica com aquela coisa do tipo, aquela agonia, sabe? Cara, pra onde vai isso? Sabe? O que vai dar? A mente dele já deu pau faz tempo, né? Assim, pra sair uma ideia dessa, assim. Eu gostaria de saber de onde que veio, né? Qual que é a fonte dessas ideias? Porque é incrível, né? Eu acho que é até muito da ideia dos japoneses pra criar esse tipo de mangá, pode vir um pouco deles permitirem a mente deles pensar e imaginar como a mente de uma criança, por exemplo, sabe? Uhum. Porque eu não sei vocês, mas eu, quando eu era criança, eu tinha medo das coisas mais bizarras possíveis. Sabe? Eu olhava, às vezes, sei lá, vou usar o exemplo, às vezes eu olhava uma porta, assim, com tudo escuro lá dentro, eu imaginava que lá dentro tinha todo tipo de coisa. Sim. Ou eu olhava pro ventilador, eu achava que o ventilador ia cair, ia me cortar inteira de noite enquanto eu durmo, sabe? Umas coisas assim. Então, eu acho que eles não bloqueiam esse tipo de coisa, sabe? Eles pegam e falam, vamos ver aquela cadeira ali, que é até uma referência que depois a gente vai comentar, vamos ver aquela poltrona ali. Poltrona, não fala de poltrona. Inofensiva. Como eu posso transformar ela em algo bizarro? Aí, né, perguntem a áudio dito, né? Ele conseguiu. Sim. Não, o que eu ia falar é que, na verdade, eu não li esse conto, né? Mas eu fui ouvindo a descrição agora e é bem engraçado porque é exatamente o que o Junjito provoca em todas as histórias dele, né? Sim. Eu sem ler o conto, eu fui entendendo e sentindo as mesmas coisas que ler qualquer outra história dele, né? Sim. Ele provoca isso na gente, né? O bizarro, como uma coisa tão simples pode causar aquela reação na gente, né? Sim, com certeza. Assim, galera, leiam, porque é bizarro e acho que vocês vão, assim, acho que vocês vão gostar, né? É bem bacana. A repulsa também, né, cara? Dá uma repulsa ao traço, a situação. Sim. É que você não sabe o que é, né? Tipo, como a própria Bruno falou, tipo, assim, eu acho isso incrível, você trabalhar em algo e você não tem a necessidade de explicar o que é aquilo que está acontecendo. Isso pra mim já é incrível. Já mostra um desprendimento de agradar o público. Você sabe exatamente quem você tá agradando. Você não tá agradando todo mundo, você sabe disso, e você tá pegando essa capa e pulando da janela, né? É isso aí, né? Então, isso também dá esse ar de mistério que você... E cada um vai tirar alguma conclusão. É isso que é o bacana também, né? Cada um vai ler de uma forma, né? Trabalhar com todos esses conceitos.
Uzumaki. Galera, Uzumaki, ele é mais longuinho, né? Ele tem 19 capítulos, o que padrão de mangás de hoje em dia não é nada, né? É uma leitura no banheiro, quase. Assim, a gente já falou bastante aqui dele, sobre essa questão da maldição da espiral. Vocês gostariam de citar algum capítulo, alguma história que chamou a atenção de vocês dentro dessa série? Só pra instigar aí pros ouvintes? O que vocês acham? A primeira cena que eu peguei do Uzumaki, assim, que eu falei, puta, isso é uma coisa estranha. Eu acho que é uma das primeiras, faz um tempinho que eu li. Que é quando o cara abre... É tipo eu não sei se era mute que eles faziam lá, que o cara amassava, o que é que ele abre um tanque e tá o fulano morto lá em ordem de espiral. Sim. Acho que é a primeira imagem impactante, né? Acho que é a primeira. Que ali é aquela parada de na hora que você vê aquilo, eu acho que era o pai do cara, não sei se ele fazia tanque, o que ele fazia. Mas na hora que você vê aquilo e o preparo dele em virar a espiral, né? Porque tu começa, acho que pela língua, né? Ele começa a esticar a língua e começa a ir espiralando o corpo. É a hora que eu parei um pouquinho e falei, velho, que porra é essa, né? Você dá uma afastada e fala, não, peraí, calma, como? Oi? Foi ali a primeira estranheza. As outras depois eu fui meio na vibe, apesar de que a estranheza escalona de um jeito assim, né? Sim. Que puta que me pariu, né? Ela vai escalonando pra caralho, assim, vai alcançando um auge. E o fim é muito bom. Que eu acho que mesmo não sendo um final necessariamente feliz, ele ainda é um final dentro dos parâmetros doentes do Junji Ito, bonitinho, né? Ainda rola ali uma paradinha ali no fim que você faz um on e depois vomita. Assim... É que se você for parar pra analisar, é um romance, né? Ele é uma história de romance, né? Muito, como, né, cara? Muito da louca, mas né? É uma história de um casalzinho e tal, e é bacana. E você, Cássio? Pois é, eu ia falar do final também, né? Sem querer dar spoiler, né? Mas eu acho engraçado isso, dentro do padrão do Junji. Pô, vocês meio que roubaram já o que eu ia dizer, né? Eu acho curioso, porque, não, imagina, foge um pouco do padrão dele, né? Como você falou, parece até um final feliz, né? Sim. Perto do que das outras coisas, né? Mas é difícil falar porque é um mangá tão legal, assim, tem tanta coisa bacana, né? Você tem que... É o tipo de obra que você lê umas 2, 3 vezes, assim... E cada vez que você lê parece um negócio um pouco diferente, assim, porque tem tanta coisa bizarra, né? Pois é, eu gosto muito, assim, eu acho um mangá muito, muito bacana, e o final dele é bem incrível. E você, Bururu? Na verdade, eu concordo com o Keller. É aquela primeira impressão ali, aquele primeiro choque que você toma, é o que fica, sabe? É aquela primeira impressão do que você já pode esperar, sabe? Eu fico com o Keller, eu acho que aquela... primeira cena é muito boa, cara. Sim. Mas eu só queria comentar a Carol Borges falando no chat lá, que o Uzumaki fez ela passar mal por uma semana. Rapaz. Entendemos você, Carol. Não, e é o tipo de coisa que esse próprio gênero, né, o próprio Junji Ito, qualquer história dele, é o tipo de coisa que realmente fica te assombrando durante um tempo, né? Você para de ler e aquilo fica na tua cabeça de alguma forma. Eu acho que é um bom paralelo que a gente pode dar com as formas espiraladas dessa história, né? Que é bem isso mesmo. Agora, tem uma curiosidade, não sei se vocês sabem que o Junji Ito tem um mangá que não é de terror, que é de gatinhos. Eita, essa eu não sabia. Eu também não. Pois é porque é um mangá que é baseado na vida dele mesmo, né? De quando ele e a mulher dele compraram um gatinho novo e levaram pra casa. E aí ele vai contando as situações e tal. E tem pra compensar, né? Talvez, assim. Tipo, pois é meio de comédia, assim. Não é de terror, é engraçado. Eu coloquei aqui Cat Junji Ito, né? Pra saber, o nome do mangá é... Junji Ito's Cat Diary, Yon Imu, né? Cara, assim, eu coloquei aqui no Google Imagens e assim, eu vou acreditar que não é de terror porque o Cássio está falando, porque olha... A cara desse gato também tá foda. Porque vocês são habituados com o desenho dele e isso levar ao terror, mas não é. É situações do cotidiano do gato que eles levaram pra casa. Esse gato não é do capeta, não é nada. Não tá possuído, em nenhum momento ele tenta matar todo mundo. Essa história não vai assombrar vocês por uma semana, fiquem tranquilos. A não ser que você tenha medo de gato. Bom, aí, mas também você não é uma boa pessoa, né? Aí você, bom sujeito, você não é, né? Eu tô vendo aqui a imagem de um quadro de um gatinho peidando assim na cara dele. Realmente jiu-jitsu, né? Viu? Pois é. Voltando pro Uzumaki, cara, eu vou citar aqui então um pequeno trecho que pra mim foi muito interessante porque eu fiquei muito... é muito...
me deixou com muita ansiedade, porque a trama, ela vai se desenvolvendo que você não sabe o que vai acontecer e começa a virar um thriller. É assim, é apenas um capítulo dentro da série Todo Uzumaki, que é aquela cena do hospital, e que eu não lembro agora se é uma mulher, acho que é uma mulher, se eu não me engano, em que ela começa a tentar arrancar as partes espirais do corpo dela. E aí tá os médicos e os familiares dela, quando eles começam a descobrir por que ela tá fazendo aquelas coisas, eles começam a tentar esconder as imagens de dentro, né, do biológico do ser humano, aquela parte do ouvido por dentro, que, deixa eu pegar aqui o nome, é o labirinto. Eu não sei se é o nome que eu achei aqui é cóclea, que tá aqui no Google, mas deve ser também, não sei, que é aquela parte que é espiraladinha, né, que parece um trombone, né, do ouvido, né, e os médicos e a família tentando esconder aquilo, e ela tentando descobrir se tem mais alguma parte, que ela tinha cabelo cacheado, ela corta o cabelo, né, aí ela começa a fazer também mais umas bizarrices do que ela acha que faz formas no corpo dela, ela tenta arrancar aquilo de alguma maneira, e cara, aquilo ali me dá um pânico que é de louco, é muito doido. Então, tem uma história que é do Jujutsu também, só que ele só desenha a história do Edogawa Hampo, que é a história, se chama Ninguém Izu. Se eu fosse chutar aqui do pouco que eu sei de japonês, deve ser homem poltrona, homem cadeira, alguma coisa assim. N-I-N-G-E-N, né? Não é ninguém com M no final, é com N. Que é a história de uma cadeira, né? Kelly, você que fez essa pesquisa, cara, por que você faz isso comigo? Então, é porque essa daqui também, ela é outras daqui eu achei bizarro, porque ela não é sobrenatural, né? Sim, sim. Ela deixa você numa impressão, assim, que ela é sobrenatural, na verdade é uma pesquisa, né? É a história de uma determinada cadeira, que tem a ver com um artista e tal. Cara, o desenho já entrega, assim, né? Será que é feio dar spoiler desse, cara? Que a cadeira tinha um espaço pra uma pessoa dentro. Vai, falei, pronto, é isso aí. Eu acho que não é spoiler porque... Tipo, é algo título, que você descobre no começo também. Além de ser o título, no começo você já descobre isso, sabe? É a base da história. E sim, a personagem principal é uma mulher, né? Isso é uma coisa legal também, que ela é uma moça, que ela é uma jornalista, não é? Ela procurando um lugar pra escrever, escritora. Isso. É uma escritora, ela tá sem inspiração pra escrever. Um pouquinho criativo, né? É. E aí uma cadeira, tal, vai pra uma cidadezinha no cu do Juda e lá explicam, então, um cara fala da história da cadeira, e tem lá a poltrona, tal, e ela acaba pesquisando um pouco sobre a poltrona e descobre uma série de situações em que a poltrona uma pessoa se escondia dentro e tinha uma parada com um canto de água pra beber e tal, e era normalmente uma coisa meio safado, né? Tipo, senta aqui a mulher do... Ah, mas aí também é aquela história da perversão do japonês, né, cara? Roubar a calcinha, né, do varal, né, essas paradas. Mas até aí, beleza, o cara que vai roubar a calcinha... Roubar a calcinha do varal, tipo, beleza? Não, calma, deixa eu me explicar, calma. Não é legítimo, não é justificável, é completamente errado. Mas pelo menos você entende onde tá a tara da pessoa. Você entende a parada, sabe? Agora, a tara dessa história é um cara se esconder dentro de uma poltroninha, de uma almofada não, de uma poltrona mesmo, de uma cadeira, e a pessoa sentar em cima de você, e assim, por mais que sentar e tal, tipo, não é nada pornográfico da maneira como você está pensando, ouvinte. Não tem nada disso, não tem nada. Mas só do fato da pessoa tá lá abraçando a outra, cara, isso dá um medo, cara. Ai, voyeur radical, né? Tipo, o cara é doidão. E tem uma parada que... Aonde eu acho que esse bagulho se baseia? Manja quando você tá na tua casa e você tem a impressão de que entrou alguém... Não que é uma coisa espiritual, assim. Não, eu acho que entrou alguém mesmo. Acho que entrou um ladrão, acho que tem alguém escondido. Meu toba que alguém aqui, todo mundo que tá ouvindo isso aqui já fez isso em algum momento. Que é quando, sei lá, você pega um pedaço de pau, uma faca, alguma coisa, assim, você vai abrindo porta por porta, tá ligado? É um medo irracional quando você termina. Quando você termina e fala, nossa, que imbecil, eu olhei debaixo da cama porque nem cabe, né? Minha cama é box, não tem 10 centímetros de espaço. Por que caralho escolhi embaixo da cama? Por que eu vou olhar em cima do armário? Quem é o imbecil que vai esconder em cima do armário? Mas você olhou tudo. Todos os cantos, embaixo da mesa, atrás da poltrona e tal. E você fala, não tem ninguém.
No caso do Junji Ito, tinha. Ou seja, talvez seja a hora de você começar a olhar dentro da sua cama box. Pode ser. É que cama box é cara, né? Aí complica. Daí vem a questão do problema pra dormir que eu falei antes, no começo, tá vendo? Já começa... Olha só. Pra dormir agora, né? Vou dormir com Vai ter gente dormindo no chão já, depois desse podcast. Vai dormir lá no pode sofá. ter alguém também. Caraca, caramba, aí complica, não tem como, não dá. Mas aí vem também aquela questão do medo infantil também, que eu tinha falado, o medo das crianças mesmo, sabe? A mente de uma criança pode facilmente imaginar que tem, por exemplo, dentro do meu armário tem um monstro, sabe? Dentro do não sei o que tem debaixo da minha cama e tudo mais. Ou de um dia tu resolveu botar dentro do sofá, entendeu? Alguém... Adultos, né? Entendeu? E é muito... Esse é outro também que a bizarrice dele te deixa meio que perplexo, assim, sabe? Porque, na verdade mesmo, vai muito além só do fato... Tipo, tem uma justificativa pro cara tá dentro do sofá, da poltrona lá e tal. E é uma justificativa que você fala, cara, é tão what the fuck quanto o próprio, sabe? O próprio enredo da história. Então, assim, é uma história que é muito perturbadora também. Eu acho que isso que até eu acho que o Cassius falou isso, né? É muito legal esse traço do Junji Ito, de deixar a gente depois de um tempo ainda pensando naquilo e ficar, caraca, meu, não é possível, sabe? Você fica perplexo com o negócio. E eu acho que esse da poltrona é um dos melhores exemplos pra exemplificar a bizarrice de uma história de terror, sabe? Pois americana. Americana não, perdão, japonesa. Porque se você pensar, não é um negócio que você fala, não, que terror, horrível e tal, mas é isso, você usou a palavra certa, perplexo, né? Você fica perplexo com essa ideia, né? Que coisa bizarra, né? O cara fica dentro da cadeira. Como assim, né? Será que ele se sente numa armadura, assim? Ele se sente um Homem de Ferro, sei lá? Power Ranger, sei lá, né? Dos móveis domésticos, alguma coisa assim. Pois é. É muito bizarro. É a bizarrice japonesa, né? Exato. Tem só uma parada que eu lembrei também, que teve uma história, eu não sei se foi no Japão, mas tem várias histórias assim, né? Inclusive o Sherlock Holmes tem uma história assim, contada, de um apartamento, né? Onde tinha uma mulher vivendo no apartamento, né? Sim. Tipo, o cara ia dormir e a mulher descia do forro. Isso é história real, tem vídeo dessa parada e tal. A mulher descia do forro e comia na geladeira, ia no banheiro. Aí depois ela subia pro forro de novo. E aí tem um vídeo, que eu acho que não é fake, que o cara começou a perceber que tinha coisa sumindo na casa e tal, e ele colocou uma câmera lá com visão noturna num canto, pôs, e foi dormir. E aí ele viu alguém abrindo o forro, descendo da mesa, pegando umas coisas pra comer. Aí ele faz um barulho lá no quarto, ele vai levantar de madrugada pra, sei lá, beber uma água. Ela se esconde embaixo da mesa da cozinha, assim, tá ligado? E ele pega a água, e aí na hora que ele deita de novo, ela dá mais um tempo, depois ela sobe. Eu falei, porra, já pensou, você olha debaixo da mesa da cozinha numa hora dessa? Não interessa que é uma pessoa que deve estar doente, deve estar fraca, não se alimenta direito, não toma sol e tal. Não interessa, você chora de medo na hora. Ou ataque cardíaco e morte, né, cara? Que é o meu caso. Imagina. É o meu caso. Imagina. Piripaque do Chaves e já era. Pode encomendar o caixão. Nossa, você imagina o susto, cara. Sim. Mas vou te dar. A gente chegou a gravar sobre isso. Teve um episódio sobre vídeos bizarros que a gente mostra sobre esse vídeo. O que acontece? O vídeo não é japonês e ele é bem provável que seja fake, ele seja um trabalho de atuação, o cara é ator e etc, ele gravou um filme, então, tipo assim, esse que você tá falando é fake. Só que a notícia que acontece do Japão é real. Tipo, tinha uma mulher que morava, na verdade, era embaixo do forro, tipo, tem esses futon, né, japonês e tal, e a mulher morava numa abertura que ninguém sabia que tinha embaixo, assim, o cara tinha alugado o apartamento, tava morando lá, e a outra moradora, essa que era a moradora anterior, ela ficou sem dinheiro pra pagar o aluguel, porque na verdade é uma história trágica, né? Uma história horrível. E que pra, enfim, ela continuar morando lá, ela vai pra debaixo do forro por uma abertura que tem lá e fica lá durante o dia. E à noite sai, vai no banheiro, come, etc. E cara, bizarro, né? Bizarro. Muito bizarro. Muito bizarro. É o nível extremo do Stalker, né? Mas por aí. Pois é. Vamos lá, vamos entrar aqui. Tem o Fuan no Tane, que é do Nakayama Masaki. Que esse, na verdade, apesar de ser uma série, né, você tem vários capítulos, eles não contam uma história, não tem uma linha narrativa única, né? Então, na verdade, são vários continhos de terror, cada um diferente do outro. E o que eu mais gostei desse é que esses são muito rápidos, são inclusive, assim, eu consideraria até microcontos, né? Que são às vezes 4, 5 páginas no máximo, que é aquilo. Você não sabe o nome da pessoa que tá lá, mostra ali o contexto em que essa pessoa tá, e uma assombração, uma parada bizarra. Não necessariamente precisa ser uma
um fantasma, né? Mas essas maluquices japonesas aí. Tem uma bacana, né? Que, tipo, tá uma menina no metrô e tal, aí ela vê uma silhueta nos trilhos do metrô e tal, e o trem tá chegando e vai atingir a pessoa, e a pessoa meio shadow people, saca? Meio bizarro, mas ela olha rápido, ela não consegue ver, aí chega o trem e meio que atropela a coisa, né? Aí ela fica assustada e ninguém em volta percebe, aí quando abre a porta do metrô, tá tipo a criatura atravessada, né? Como se ela fosse incorpórea, né? Ainda fazendo aquele mesmo gesto de tentar parar, assim, de tentar se proteger e tal. E... é bizarro, gente. É bizarro. Mas esse eu acho que ele essa série, ela é bem mais light, assim. Eu acho que se eu fosse chutar aqui um público-alvo, acho que ela seria mais pra adolescente, até. Tem muita coisa escolar também, né? Essas lendas urbanas de escola, o primeiro delas é bizarro, né? Que é o mais real possível, né? Uma lenda de um cara que fica na porta da escola chamando as crianças pra brincar, tipo, com uma máscara de saco de pano, né? Isso é algo que aconteceria no Japão, né? Mas não é exatamente uma assombração. Mas, enfim, é bizarro. Vocês chegaram a ler esse? Não, esse eu não conheço. Não, esse eu não li. Não. Que bacana, mano. Então, é bem legal. Como é que é o nome mesmo? É Fuan no Tane. Eu vou deixar todos esses nomes, galera. Todos esses nomes malucos aí vai estar nos posts, tá? Então você pode ver aí e procurar você mesmo. Mas é bacana. As descrições que você deu são bem interessantes, essas histórias. Parecem bem legais. E o traço do cara parece legal. Procurei umas imagens aqui no Google. Sim. Ele é um traço mais próximo do horror atual do que aquele horror, um traço mais anos 80 do Junji Ito. Ah, sim, eu vi sobre. Eu vi sobre ele, que são várias historinhas mesmo de assombração, né? Sim. Vou contar só mais um, porque assim, são várias histórias, são vários capítulos, então acho que não tem problema contar uma ou outra, né? Tem uma que é bizarra, que é a história de uma enfermeira. Sim, você não sabe o nome dela e tal. Aí ela, tipo, é uma das histórias que é narrada, né? Que a própria personagem vai narrando, que nessa série não é tão comum assim. E ela começa a falar, porque aqui no hospital tem regras não ditas, né? Que se você vê alguma coisa no corredor é pra você ignorar, né? Aí enquanto ela tá contando essa história, vai mostrando que, tipo assim, ela tá num berçário e tal, a mulher tem um filho, aí ela leva o filho pra mulher ver e tal. Aí ela volta com o filho, o filho vai estar aqui no berçário e tal, descansa um pouco, quando vocês se recuperarem e tal, vai estar lá no berçário. Aí ela pega a criança, aí atravessa o corredor, aí no corredor tá um bicho muito esquisito é tipo um bebê, só que não tem rosto e tem uma boca saca Nêmesis do Resident Evil. E ele, tipo, pedindo colo e tal. Eu não vou te morder, vem cá. Eu acabei de mandar essa imagem no chat, velho. Por favor, me abrace e tal. E a enfermeira, tipo, azul, né? Tipo, atravessando assim, sem olhar, mas ela percebendo que tá o troço ali, né? E ela falando, não, acho que todo mundo aqui faz isso e tal, que a gente não acaba comentando um com o outro e tal. É bizarro porque eu consigo imaginar uma situação dessas acontecendo. Acho que isso que é o mais assustador, né? Sim. Sabe aquelas histórias que você tem do escritório e tal? Não precisa necessariamente fantasma, mas sabe, tipo, todo mundo sabe o que tá rolando, mas ninguém fala muita coisa, sabe? Inclusive tem um escritor que eu acho bem bacana, que acho que ele é filho do Stephen King, né? O Joe Hill. Sim, é que ele mesmo. Tem um conto chamado... Tem um livro dele chamado Fantasma do Século XX, que é sobre conto, né? E ele tem uma fala que eu acho muito bacana, que ele fala que tinha um fantasma num cinema, e o dono do cinema, o cara do cinema, sabia sempre quem viu e quem não viu. Porque quem falava que via e ficava falando, viu um fantasma ali, não sei o que, ele falava, não, esse aí não viu nada, esse aí teve a impressão. E tinha uma galera que só olhava pra ele com a cara branca, cumprimentava assim e fazia, e tipo, seguia a vida. Aí ele falava, esse daí viu o fantasma. Boa história. Exatamente. Eu mandei inclusive uma outra imagem também do que parece de algum desse mangá do Fuan no Tane, que é assustador aí no nosso chat. A galera não vai conseguir ver, desculpa, vai ter que ver depois. Vamos lá. De mangá de terror, eu não é o meu título preferido, assim, saca? Nunca foi. Mas tem um anime que eu gostei muito quando eu assisti a primeira vez, que foi aquele... Era um filme, né? O Blood, The Last Vampire, que eu até citei aqui em cima. Sim. Então eu queria deixar ele como uma dica bacana, porque eu lembro que a primeira vez que eu tive contato com ele foi numa revista de anime, que o vampiro tava na moda na época ainda, né? Era uma era pré-crepúsculo aqui, então você tinha essa coisa da fala. Eu achei muito legal o fato dela ser uma menina e ter toda a história em cima, mostrando a violência, o que eram os vampiros e tal. E eu tô citando como só pra entrar no vampiro, porque eu quero falar mesmo do Hellsing, que é outro mangá que não é necessariamente terror, né? Não é necessariamente terror, mas ele, o mangá que saiu aqui no Brasil, inclusive pela JBC, é do caralho, né? E é muito diferente da série, né? O pessoal às vezes conhece mais pela série. Muito. Se você não lê o mangá, dê a você mesmo esse benefício, porque o desenho, ele tem essa coisa do doentio, ele tem uma coisa do Junji Ito, né?
Ele tem essa coisa meio doente das bocas. É tudo muito poluído, né? Tudo muito rabiscado, né? É tudo muito rachurado. É realmente um traço muito diferente, né? E o cúmulo da violência, né? Sim. É igual Parasite, tipo, eu fico entre ser um negócio de horror, é claro, tem elementos de horror, óbvio, de goals, etc, mas ainda é shonen também, né? Acho que a gente pode considerar como shonen, o seinen. Seinen, né? Seinen. Agora, eu acho que, especificamente o Parasite, ele até se encaixa um gênero que o pessoal gosta de usar hoje em dia, que é o tal do terror psicológico, né? Sim. Eu acho que ele pode entrar nessa mistura, porque ele tem umas cenas meio de horror, claro, verdadeiras, por causa dos alienígenas lá, dos parasitas, né? Mas ele tem um negócio de terror psicológico ali, né? Já o Hellsing, acho que menos. O Hellsing é muita violência, né? O terror vem pela violência, não é a história que te deixa tenso, né? Exatamente. Eu acho que é mais a violência mesmo. É a cena forte mesmo, né? De violência explícita, assim. E o tempo inteiro, né? Umas lutas muito sangrentas e tal, né? E eu vou falar que, assim, é um mangá de vampiros, mas é muito legal porque ele me lembra muitas vezes... A Ira adora Hellsing, mas é um mangá que o Alucard, ele, pra mim, ele me remete muito a esses vampiros mais Bram Stoker do que algo entrevista com vampiro, saca? Porque é aquele vampiro que, assim, ele tem muitos poderes, é um cara... assim, imortal, não só por fato de não morre, mas porque ele é muito overpower, né, cara? Então ele se transforma em sombra, em cão, né? Ele tem muito dessa coisa monstruosa, né? Ele é muito mais monstruoso do que ser aquela coisa do sedutor em si, né? Sim, os poderes dele estão lacrados, né? Tipo, ele não pode utilizar à vontade, né? Ele tem uma autorização, tem uma parada assim que ele vai liberando aos poucos, né? E sempre se colocando na frente do perigo. Isso que eu acho que é interessante, porque, tipo, não é não é você jogando um jogo de videogame que eu vou usar o meu ataque mais forte pra acabar isso rápido. Não, cara, ele fala, não, começa a atirar aí, irmão, vai lá. O outro começa a atirar, começa a bater, começa a cortar, e ele vai respondendo e vai subindo o nível da luta, né? Sim. Ele é um vampiro mais raiz, assim, né? Sim, inclusive, né, não vamos falar, mas o nome dele é Alucard, né, cara? Então, porra, né? Sim, com certeza. Bruno, você quer puxar algum? Tem um sim que eu gostaria de puxar, que é do Junji Ito também, que é o Gyo. Gyo. Cara, por favor, Bruno, me explica. É que assim, eu conheço, porque eu já vi muitas imagens na internet. Eu ia ver o filme hoje, só que acabou dando uma série de eventos e eu acabei não conseguindo assistir. Eu nunca li o mangá. Mas, cara, me explica, o que é isso, pelo amor de Deus? Que eu vejo as imagens e é um negócio... Eu vou comprar o desafio. Dessa vez. Vamos ver se eu consigo. É o seguinte, a história em si, ela começa com um casal, né? Um menino e uma menina que foram fazer um passeio, eles foram viajar juntos. Se não me engano, Okinawa, eles foram. E eles estão numa cidade lá que tem praia, litorânea e tudo mais. Só que a menina, o tempo inteiro, ela reclama que ela tá sentindo um cheiro, um odor muito forte, que tá deixando ela enjoada, que tal, e tudo mais. Só que, apesar do namorado dela tá sentindo também, ele meio que tá relevando, porque a menina, ela já é da personalidade dela ser um pouquinho, entre aspas, fresca, sabe? Com as coisas. Então, ele meio que acha que ela tá exagerando, às vezes, e tudo mais, que eles voltam pra casa depois do passeio, ela fala que o cheiro ainda tava lá, e ele, eu não tô sentindo nada, não sei, enfim, fica nessa. E ao mesmo tempo você vê que tem uns remeleixos, umas coisas se mexendo no meio do mato, assim, de vez em quando aparece, não sei o que, e você vai ficando, que é isso? E aí, enfim, eles dois são atacados logo mais, assim, o cheiro continua muito presente. Isso é uma coisa que o tempo inteiro o Junji Ito faz questão de ressaltar, o odor horroroso. É tão presente a questão do odor, do mau odor, na verdade, né, do fedor mesmo, que você quase que psicologicamente começa a sentir enquanto você tá lendo, sabe? Você começa a ficar incomodado, como se você estivesse realmente em algum lugar que não cheira bem. E, basicamente, começa a haver uma série de ataques, primeiro com esse casal, aparece um peixe podre, né, já em decomposição, e o peixe tem perna, ele tem, não perna humana, mas ele tem patinhas, como se fosse uma aranha, mais ou menos assim, só que são meio mecânicas, né, elas não são orgânicas, aparentemente. É que quando você fala perna, né, tipo, o sereia ao contrário, né, tipo, não tem respeito nenhum, né, mas não, é uma parada mais... E aí esse peixe começa a atacar eles, igual, perseguir eles, principalmente a menina, e a menina acaba sendo até atingida, e depois ela começa a passar mal, e aí começa uma epidemia de ataque, realmente, começa a vir todos os tipos de seres marinhos de dentro do mar, e todos eles com essas, como eu posso dizer, esses pezinhos, né, estilo de aracnídeo e tal, e eles começam a atacar todo mundo, começa a vir tubarão desse jeito, começa a vir polvo, baleia, a baleia é até engraçado quando ela começa
sair porque ela é tão grande que as pernas não aguentam e quebra, sabe? A baleia não consegue sair da água, ela fica encalhada e tal. E sempre com esse mau cheiro, sempre exalando muito mau cheiro, e todos eles em decomposição, mortos, né, já. A maioria morre até também quando sai da água, depois morre e já começa a entrar em decomposição. E vou tentar não dar spoiler, mas basicamente houve uma espécie de estudo com pesquisas e tudo mais na época da Guerra Imperial no Japão, e um cientista tentou produzir um tipo de arma que eu não sei se chega a ser exatamente uma arma biológica, mas acho que pode ser considerada assim, como forma de implementar a força do exército, que na época estava muito ruim na guerra. Então eles começaram a fazer esse tipo de pesquisa, que era para aproveitar o gás que era exalado pelo cadáver, né, os cadáveres de animais e tudo mais, e colocar como forma de locomoção dessas patinhas, desses pezinhos mecânicos, para que eles atacassem o inimigo e, de certa forma, quando machucasse eles, passasse esse vírus, esse tipo de bactéria, né, pra eles. Vivo, né? Isso, e aí infectaria eles. Só que a merda acontece que a pesquisa foi cancelada e foram despejados os protótipos e tal no mar. Que né? bom. Que é uma ideia genial mesmo, assim, né? Bem genial mesmo. E aí acontece que começa a haver uma série de mutações e tudo mais. A própria natureza, ela começa a mutar e formar de forma orgânica essa espécie nova, sabe? Esses seres aquáticos começam a adquirir esse tipo de coisa. Eles começam a se prender nesses recipientes, essas perninhas e tal. E aí, enfim, vira um pandemônio, espalha pelo Japão inteiro, todo mundo começa a ser atacado e vai progredindo, logicamente. Tem as fases de infecção, tem as fases mais avançadas e tudo mais. Eu não vou ficar dando spoiler, mas fica muito mais bizarro do que começa, sabe? Ai, você começa, mas já tá bizarro, não, vai ficar pior. Vai Sim, ficar é uma pior. temática tipo de zumbi, cara, só que diferente, né? E é muito, cara, o tempo inteiro a pessoa tá muito infectada, ela começa a, tipo, arrotar pra caramba, sabe? Só que ela fica inchadona e ela começa a soltar pela boca descontroladamente uma quantidade excomunal de gás, e aquele gás de decomposição mesmo. Eles falam que é um odor de corpo em decomposição. Então, o próprio cenário do mangá, depois de um certo ponto, você passa a ver que tudo nele tá, tipo, tomado pelo gás, sabe? O Japão inteiro foi tomado por aquele odor. Então, tipo, dá aquela sensação mesmo. Você tá lendo, você fica meio, sabe? Um negócio ruim, fedorento, sabe? É bem bizarro o negócio, mas é interessante. Eu achei muito diferente essa temática, que ao mesmo tempo, como acho que o Keller falou, né? Me parece um pouco uma coisa de infecção zumbi, alguma coisa assim, só que com outra proposta, outro foco, mas eu achei interessante, achei criativo, sabe? É bem bizarro, mas é criativo. Não, pois é, esse mangá é muito bom, eu quase gosto mais dele do que o Uzumaki, assim, apesar de o Uzumaki ser genial, a trama toda é muito bacana, assim, muito bizarra, e a cena do tubarão é demais, assim. Sim. O Junji Ito já prenunciava esses filmes que tem do sci-fi agora dos tubarões caindo do céu, né? Porque o tubarão ataca eles lá em cima do prédio, né? Sim. É um negócio totalmente bizarro, assim, essa cena é muito icônica, assim, pra mim. Eu gosto demais desse mangá e especificamente da cena do tubarão. É tipo um Sharknado, só que bom. Isso, é um Sharknado. Já antecipou o Sharknado. Sim. Ô, André, você falou que assistiu anime, né? Que isso é um filme animado, né? Tem várias partes em 3D e tal, que eu ia assistir hoje, tá? Eu não sei se ele adaptou bem fielmente a história, mas é provável que eu vá assistir o filme e depois eu vou acabar vendo as diferenças no mangá, porque o traço é difícil de passar o traço pro anime, né? Não tem como você ser muito fiel a esse tipo de coisa, né? Por exemplo, o filme ele é muito mais limpo, né? Muito colorido e tal, porque, enfim, é da história, é da animação mesmo ser desse jeito. E o mangá, por ser essa coisa mais poluidona, né? Mais rachurada e tal, eu acho que dá um estilo melhor pra mim. Mas eu vou acompanhar os dois, sim. A animação acaba tendo que sempre seguir o seu próprio caminho, né? Não tem como Sim. fazer igualzinho, coisa, né? Tem que procurar algum outro diferencial, né? Sim, com certeza. Nossa, cara, mas os desenhos é muito crazy, né, mano? Esse cara não dorme de noite, não é possível, velho. Sim, com certeza. Puxa aí, Cassius, que você gostaria de recomendar aí pra galera? Bom, eu vou pros mais extremos, né? Nossa, mais extremo ainda. Mas, não, Junji Ito, perto do que eu vou falar agora, é fichinha. E saiu no Brasil pela Conrad, né? Não sei se vocês lembram, o autor é o tal do Suehiro Maru, né? O Vampiro que Ri, o mangá, que é mais bizarro ainda, é totalmente gore, entendeu? As coisas são... a história cai no mesmo problema de todos nós agora, e todas as outras histórias, de explicar
o que é, né? Sim, eu tô vendo mais imagens aqui já. Pois é. Não dá pra explicar. Não dá pra explicar. Leiam, procurem. É o bizarro ao extremo, assim. Você tem violência, você tem... O Suehiro Maru, esse cara é um cara doente. Esse cara Sim. deve ter muito... Mas ele é muito famoso, As pessoas gostam muito do trabalho dele, eu gosto também. Mas é muito específico, assim, não é pra qualquer um. Nossa, e ele tem um estilo de arte que ele é muito diferente. Muito bonito, diferente. Né, é muito legal. É muito legal o desenho dele. Parece até um Art Nouveau, uma coisa estranha. Me lembrou um pouco Castlevania, não pelo vampiro, assim, mas pelo tração cheio de detalhe também, sabe? Sim, sim, algo limpo. Deixa só eu falar uma coisa sobre essa obra também. O Cássio falou que ela tem muita coisa, né? E realmente parece ter muita coisa, porque saca só o resumo que eu achei no Scooby aqui sobre lá né? vem. Mangá de horror, de um dos autores mais obscuros e ao mesmo tempo brilhantes dos quadrinistas japoneses. Então eu já achei legal porque juntou obscuro e brilhante, né? Aí vai lá. Sexo e crueldade nas ruas de Tóquio. Ponto. Colegiais maliciosas lucram com o desejo de velhinhos pervertidos. Ponto. Adolescentes entediados espancam mendigos. Ponto. Um palhaço ataca meninas. Ponto. Um garoto descobre o prazer de se machucar. Ponto. E uma velha vampira inicia um colegial em novos prazeres. Ponto. Conheça as sublimes atrocidades de Suehiro Maru. Tá bexiga, viu? Eu achei uma definição dele aqui que é perfeita, que é, sei lá, um site que chama Zup, qualquer coisa. Suehiro Maru é um dos padrinhos do Japão na ilustração. A obra dele é muito gráfica, surreal e grotesca. É exatamente o que ele é, cara. Pronto. É isso, é grotesco, mas é bem legal, é bem diferente. Sim. Será que a gente acha no estante virtual, alguma parada assim? Talvez. Saíram acho que uns 2 ou 3 álbuns dele pela Conrad. Saiu o Vampiro que Ri, saiu um outro que chama Eroguro ou algo assim. Porque não tá mais no mercado, né? A Conrad tá... Isso aí saiu lá pra 2004, 2005, por aí. Agora, uma outra coisa que eu ia sugerir, é menos grotesco, mas ainda é na linha do terror, é atual, dá pra comprar ainda. Saiu pela Zarabatana um álbum chamado Garoto Verme. Ah, sim. Né? É o Kafka do Japão lá, né? Exatamente. E aí, na verdade, acho que se eu não me engano, é uma trilogia, e eu acho que os 3 álbuns saíram pela Zarabatana. Se não saíram os 3, saíram 2, mas eu acho que saíram todos. Que é bem legal, é exatamente o que você falou, é tipo um conto parecido com Kafka, né? Que é o menino vai virando um verme, né? Em vez de virar uma barata. E cai um pouco nessa linha de terror psicológico também, né? Mas é bizarro, porque você vai sentindo a angústia do menino, assim. É uma história muito na linha do que a gente falou do Junji Ito, de angústia, né? Você vai lendo e você vai ficando angustiado com o que tá acontecendo. E esse é um álbum que dá pra achar fácil por aí, e é bem legal. Poxa, que bacana. Isso, assim, só um aviso pra galera também, essas 2 obras que a gente falou aí é gore, tá? Então, fiquem avisados aí. Pois é, né? Tem essa. Sim. E até, bom, pra fechar, então, vou fazer uma trilogia, né? Eu vou indicar um mangá da JBC que a gente lançou, que não é todo mundo que conhece, faz uns 3 anos já, que chama Manga of the Dead, é de zumbi, né? E o que é bem legal nesse Manga of the Dead é que é um volume único, são várias histórias de zumbis, então são pequenas histórias, e o que é bacana é que todos os autores são autores bem alternativos, assim, nenhum deles é bem conhecido. E aí, todas as histórias são muito diferentes do que você está acostumado a ler de histórias de zumbis. Vai muito na linha do que eu falei antes, desse negócio do ame ou deixo, desse tipo de história, né? As críticas que a gente recebeu quando lançou isso foram exatamente essas. Ninguém ficou impassível, é legalzinho. Ou gostou muito, ou não gostou nada. Porque você tem histórias do tipo... Tem uma família normal, só que um dos membros da família vira zumbi e continua vivendo com a família, mesmo sendo zumbi. Então, você tem esse tipo de história. Você não tem uma história de ataque zumbi, o mundo acaba. Não, são meio que histórias do cotidiano com zumbis, assim. Então, é bem bizarro, assim. É bem diferente do que a galera tá acostumado a ver de zumbi. Que é aquela coisa do Japão também. Ele pegou aí uma parada ocidental, né? Que tava mais em voga no ocidente e deu a cara dele, né? Deu uma interpretação local ali, né? Pois é, exatamente isso. Nossa, que bacana. Esse é mais obscuro. Esse eu nem sabia que tinha saído aqui no Brasil. Vou procurar, sim. E os traços são muito, muito bacanas, pelo visto. A capa tá linda, hein? Isso é um negócio bem legal. Todos os autores são muito diferentes entre si. Então,
você consegue ter uma amostragem, assim, de muita coisa diferente japonesa, né? Os traços são bem diferentes entre si, as histórias são bem diferentes entre elas, então é uma coletânea bem legal, assim, para conhecer estilos diferentes de autores de terror japonês. Sim, bacana. Nossa, que legal. E é bom ver uma coisa boa de zumbi, né? Não é High School of the Dead. Mais opiniões populares, tá? Desculpa, ouvinte. E você, Andrei, você vai falar do Parasite? Olha só, eu vou, mas agora eu vou falar da concorrência, antes de falar do Parasite. Cara, a Panini lançou um mangá que ele teve uma presença bem curta, ele só tem 13 volumes, eu acho, de 10 a 13 volumes, eu não lembro agora o número exato, 14 volumes, tô vendo aqui, que é o Homúnculos, que é uma história que ela é bem obscura, tá certo? É um seinen, então é algo mais adulto, não tem uma parada agora e também, vamos lá, tem uma parada metafísica, mas não é tanto sobrenatural. Dá pra você imaginar que também é algo da cabeça da pessoa, né? Que é a história de um cara que ele é mitomaníaco, ele curte mentir e tal, ele é pobre, ele tá morando dentro do próprio carro, né? Pra sobreviver na frente de hotel. Ele finge, ele vai tomar banho no hotel, ele finge que tá ali, mas na verdade ele tá morando e dormindo dentro do carro dele que tá estacionado na frente lá, né? E aí é um cara que ele se diz, né? Um estudante de medicina, ele quer fazer um experimento e convida esse cara porque, enfim, ele é rico, então ele, enfim, oferece um dinheiro pra dar pra ele, etc. E que a ideia é você fazer uma trepanação. Que pra quem não sabe, foi uma prática muito comum na Idade Média, acho que o Keller pode falar até melhor do que eu, que era uma prática que você abria um buraco no cérebro, no cérebro não, desculpa, no crânio, né, você não afetava o cérebro, mas você abria um buraquinho no crânio, assim, na testa, porque dizia-se, era muito comum você acreditar que a sua mente iria se expandir se você tirasse a sua pressão do cérebro. Então você abria esse buraquinho pra aliviar um pouco a pressão e você, enfim, ganharia novas habilidades, conseguiria ter acesso a outras dimensões, esse tipo de coisa. E esse cara acaba fazendo esse experimento e aí esse mitomaníaco, ele começa a enxergar os homúnculos das pessoas, que não tem nada a ver com Fullmetal Alchemist, né? É mais aquele lance do homúnculo da psicologia, né? Ou pelo menos um conceito emprestado, que fala, na verdade, que ele consegue enxergar formas nas pessoas que falam muito sobre a personalidade ou sobre o modo de vida daquela pessoa, né? Então, quando ele tapa o olho, não lembro agora o esquerdo ou o direito, ele consegue enxergar a pessoa com uma forma muito esquisita, em que dali ele consegue prever ou tentar identificar como é que a pessoa é. Então, por exemplo, tem uma menina que ele consegue ver que ela é feita de areia, né? Aí ele começa a descrever que não, é porque ela é uma menina muito inconstante, que ela tá toda hora mudando, ela é adolescente, então toda coisa que é nova, que é interessante, ela muda de opinião muito rápido, esse tipo de coisa. Aí tem um cara que é parece um mecha, um megazord, ele fala, não, porque ele é inclusive um yakuza, então fala que na verdade a vida dele foi muito dura e que ele criou uma armadura em volta dele, etc. É uma viagem muito louca, assim, metafísica, não tem luta, não tem porrada, não tem nada. Ele é bem mais um conceito filosófico e fala muito da sociedade japonesa, né? Fala dos problemas da sociedade e é interessante, assim, é bem bacana. Eu não cheguei a ler o final, então vou procurar saber o que aconteceu, porque é bacana de mencionar. Então, eu tenho um aqui pra comentar, mas eu tenho praticamente certeza que vocês conhecem, todos vocês, que é o Perfect Blue, né? O nome não é estranho, ele mesmo, assim, o gênero dele é considerado mais um suspense e mistério, mas eu acho que ele entra muito no chamado, já como o Cassius falou, terror psicológico, sabe? Uhum. Ele é uma adaptação, se eu não me engano, tem um romance mesmo, que tem esse mesmo nome, mas eu falo assim, tô recomendando o filme, a animação mesmo, porque foi o que eu assisti. É muito interessante porque é a história de uma garota que faz parte de um grupo de pop, música pop e tal, são umas 4 ou 5 meninas e tal, meio Spice Girls, assim. E elas são muito famosinhas, tem um monte de fãs, né? E tudo mais. Elas estão fazendo um show, o filme começa no último show delas, no último show dessa personagem, minto, que vai seguir carreira solo, né? Ela quer começar a fazer carreira solo de atriz. E aí vai mostrando a vida dela crescendo no meio do show business, sabe? Dessa coisa toda. E ela vai meio que sendo empurrada pela multidão, assim. Tipo, ela vai fazendo as coisas conforme elas vão
aparecendo pra ela, sabe? Conforme ela tem que fazer, tipo, novela e tudo mais, enfim. E no meio disso tudo, ela começa a receber mensagens de fax, mensagens... O filme é de 97, tá? Pra quem estiver estranhando o fax. É de 97, então tá justificado. Ela receber fax dentro de casa e tudo mais, mensagens, telefonemas, de uma pessoa que supostamente estaria vigiando ela de perto, né? De tão perto que sabe detalhes íntimos da vida dela, do tipo, a roupa que ela usou, o que ela fez dentro da própria casa dela, todo esse tipo de coisa, e isso daí vai causando uma série de perturbação na cabeça dela, porque ela não sabe se é uma brincadeira, se é realmente verdade. Enfim, ela começa a suspeitar de tudo e todos. Tem alguns personagens que aparecem, assim, se aproximando dela de vez em quando, que podem levantar uma suspeita ou não, e as coisas vão ficando sérias a ponto de começar a ver assassinatos e tudo mais, né? Então, é um terror psicológico, porque o filme em si, ele é muito confuso, porque a partir de um momento, ela acredita já estar ficando doida, por exemplo, sabe? Ela já não sabe diferenciar o que é uma realidade, ou um sonho dela, ou uma imaginação, ou enfim. E você mesmo não sabe, durante muito tempo, o que tá acontecendo. Você começa a ficar muito confuso. O que eu acho legal de Perfect Blue é que ele consegue passar pra você, enquanto você tá assistindo, uma sensação muito parecida com a que a própria personagem tá passando, sabe? Você consegue ficar muito na pele dela, e aquilo dá uma angústia muito grande, porque é uma pressão psicológica muito grande. Você não sabe em que confiar, você não sabe o que é real, o que não é real, se há mesmo algum tipo de perseguição ou não, se tem gente morrendo ou não, sabe? Sim. Um jogo com a mente da gente muito interessante. Eu recomendo fortemente. Quem quiser assistir, nossa, excelente, de verdade. Muito bom. Muito bacana mesmo. Eu lembro de ter ouvido falar dele, realmente, faz muito tempo atrás, em algum desses eventos de anime que eu fui na década passada, né? E acho que teve exibição, alguma coisa, mas a galera não deixava entrar gente menor de 16, uma parada assim, porque ele tem umas cenas pesadas mesmo. Tem, ele é pesado. Alguns momentos dele são bem pesados, sim. Mas o traço dele é muito bonito, a animação é muito bonita, vale muito a pena pra quem tiver estômago, né? Porque algumas cenas realmente são um pouquinho mais puxadinhas, nada que chegue a ser gore, nem nada do tipo, sim, mas um pouco mais pesadas, e também mexe muito com o psicológico. Então, pra quem não gosta muito aí dessa parte do terror psicológico, eu já não recomendo, porque realmente é o ponto forte do filme, é isso mesmo. Tem uma galera que faz um paralelo entre ele e a loucura do Cisne Negro, né? Da personagem Cisne Negro. Nossa, dá pra fazer um paralelo, sim. É meio naquela pegada. É, exatamente. Que louco, mano. Bem obscuro. Você achou que a gente ia conhecer, a gente não fazia ideia dele. Eu realmente achei, de verdade. Achei que vocês iam conhecer. Mas é bom que fica de recomendação, então, pra vocês. Louco, gostei. Você conhecia, Cassius? Não conhecia. Mas achei bem interessante. Fiquei interessado e fiquei com vontade de ver. Vou procurar já. O nome não era estranho, mas eu não conhecia, não. Vendo as histórias e pelo nome, eu já devo ter visto alguma dessas revistas de animes de antigamente, tipo, sei lá, Ultra Jovem. Eu devo ter visto alguma matéria sobre, mas não assisti. Mas não é meio estranho também, não. Eu devo ter assistido nos sonhos, não sei. Inclusive, o traço me lembrou muito Páprica. Tipo, uma Páprica de 10 anos antes. O traço, pelo menos, me lembrou. Páprica é uma boa situação. Ela não é de terror, né? Uma ficçãozona científica, mas é um bom filme também. Sim. Páprica é sempre bom citar. Sempre bom. Geralmente o pessoal para no Ghibli, né? É bacana. Pois é. Né? É bom uma recomendação de fora. Tem muitas outras coisas. Muito bacana. Agora comigo, agora o cast é meu, ele é meu de qualquer forma. Cara, Parasite, galera, ai meu Deus do céu, vou agradecer a qualquer Deus que esteja escutando a gente por ter esse momento lindo em que eu tenho a oportunidade de encaixar Kiseiju. A Ira tá me olhando aqui porque ela gosta do nome em japonês, tá certo? Se vocês quiserem procurar Kiseiju ou Parasite com Y, foi lançado pela JBC, tem 10 volumes. Eu comprei numa mega promoção da Amazon, inclusive era uma época que eu tava muito longe do que tava sendo lançado aqui nacionalmente, que eu tava trabalhando muito, eu acabei, nossa, tipo, quando descobri que tava sendo lançado, já tava no volume 4, 5, sei lá, eu fiquei chateado, triste. Aí
eu acabei comprando todos os volumes numa promoção. Peraí. Andrei, como você conheceu o Parasite? Obrigado por ter perguntado, Keller. Eu nunca iria dizer se não fosse você. Respira, Andrei. Respira fundo. Cara, tipo, é a primeira vez que eu realmente posso falar, não, 100% eu gosto dessa obra, né? Tipo, sei lá, esses 1 milhão de filme de terror que é meia bomba e, nossa, realmente, é legalzinho e tal. Não, isso aqui eu gosto de verdade. Vamos lá. Eu escutei falar sobre esse mangá, chamado Kiseiju. Eu sabia que ele era um mangá dos anos 80. Se eu não me engano, ele foi lançado em 1989, então ele é final dos anos 80. E eu escutei falar dele e eu fui procurar saber. Sei lá, eu era jovem e fui procurar saber. Aí eu, poxa, fiquei mega apaixonado por ele. E aí eu descobri que ele ia receber uma adaptação em anime nos tempos atuais. Aí eu falei, nossa, que coisa sensacional e que sorte, né? Que coincidência. Eu acabei de descobrir ele. Ele não é um mangá que, vamos lá, que faz sucesso hoje em dia, porque ele é um mangá antigo. Ele tem um estilo antigo. Ele não é shonen, né? Ele tem umas batalhas, mas ele não é mangá de porrada. E eu falei, poxa, que coincidência bacana. Aí eu, poxa, pra mim é uma das melhores adaptações que a gente tem de mangá. E aí eu descobri que a JBC ia lançar. E obviamente que eu tive. Acho que eu já reli umas 3 vezes os 10 volumes. 10 volumes parece que é muito, mas não é. Todas as vezes que eu termino de ler, eu fico, cara, por que isso aqui acabou? Por que não tem uma continuação? Eu fico muito triste, chateado. Vamos lá, vamos contar o que é essa história. É sobre uma invasão, e eu vou falar porque muita gente considera que é uma invasão alienígena. Eu acho que é aberto a interpretações. Não, é exatamente isso. Eu mesmo, quando você citou mais cedo, eu falei em alienígena, mas essa é a impressão inicial que você tem do mangá, né? Sim. Eu acho que é totalmente aberto a interpretações, e eu mesmo acho que não é uma invasão alienígena. Sim. Da segunda leitura em diante, eu passei a desacreditar. Eu acho que não é alienígena também, acho que é outra coisa. Mas enfim, posso até falar depois, mas sem spoiler. E é interessante que ele é como se fosse uma mistura, se você quiser saber como é que é a história, ele é como se fosse uma mistura de invasores de corpos com, sei lá, Japão. The Thing. Porra, obrigado, Keller. Com o Enigma do Outro Mundo, que em inglês é The Thing, né? Que é aquele filme do Carpenter da Antártica. E é a história de parasitas que acabam... Você vê que eles estão caindo do céu, como esporos. Abre aquele casulo e sai de lá uma larvinha e começa a entrar dentro do corpo dos seres humanos. E a ideia é que esses seres, seja lá de onde que eles tenham vindo, eles têm um ciclo reprodutivo que é chegar até a cabeça do hospedeiro e lá ele substitui a cabeça e a partir daí eles passam a viver como ser humano, mas obviamente mais bestializados, porque eles têm esse impulso de comer carne de seus semelhantes. Não semelhantes parasitas, semelhantes humanos, né? Então ele é um mangá de horror, principalmente por causa disso, e por uma coisa muito interessante, como eu falei, Enigma do Outro Mundo, se você já assistiu, você sabe que é aquela coisa que são criaturas que são amorfas, né? São aquelas coisas de carne com tentáculos. Perverte o corpo, né? Exato, né? Você tem essa corrupção do próprio corpo, e é nesse caso dos parasitas, como eles tomam o lugar da cabeça das pessoas, aí eles passam a se alimentar dessa maneira muito esquisita. Então eles abrem bocarras, né? Eles perdem formas, né? A cabeça começa a se desmanchar em tentáculos, e enfim, eles começam a caçar as pessoas. É contemporâneo, mais ou menos, apesar de ser do final da década de 80. O mangá adapta muito bem, é uma história que ela é mega universal. Qualquer época, assim, 20, 30 anos depois, ainda vai fazer sentido essa história. Foi atualizado apenas alguns estilos de personagem e tal. E, cara, é muito bacana. Eu aconselho máximo. E pra mim, tem um dos melhores mascotes de anime que, olha, eu sou muito chato com mascote. Eu acho um saco a maioria dos mascotes. E, cara, o Mig, que é... O que acontece? Um desses parasitas acaba entrando no braço da mão de um garoto, de um adolescente, e a ideia é que ele tava tentando entrar, enfim, por dentro da corrente sanguínea, ele percebe, ele tava escutando com fone de ouvido, ele faz aquela amarração no braço, tipo, quando você tá tentando parar veneno de cobra, e o alienígena, ele não consegue invadir o corpo, ele fica no braço, né? Então, na verdade, você tem uma simbiose em que os dois indivíduos ainda coexistem no mesmo corpo, e a partir daí eles vão ter que lidar com as suas diferenças e tentar sobreviver nesse mundo cheio de parasitas. Eu acho que eu vendi esse mangá. De nada, Cássio. Eu não vou nem cobrar. Muito bom. Cara, como eu gosto dessa obra. Parabéns, Cássio, pela escolha, porque eu acho uma puta obra, cara, de verdade, assim. É uma recomendação máxima, de verdade. Bom, eu sou suspeito pra falar, né? Eu lancei e também gosto muito. Eu acho um baita mangá, porque ele tem muitas camadas, né? Ele tem muita coisa. Ele tem a parte, claro, do alienígena, ou não é um alienígena, mas dessa coisa bizarra. Mas você tem toda o laço que o Mig cria, né? Com o hospedeiro dele. Uhum. E a discussão sobre a humanidade, o porquê que aquilo tá acontecendo, as conversas que eles
Tem, é bem interessante. Eu acho até engraçado, você falou, né? Ele tem um dos melhores mascotes, né? De mangá. Sim. O difícil é a gente saber quem que é o mascote ali, né? É verdade, né? Se é o Migi ou se é o Shinichi, né? Sim, com certeza. Quem que é o mascote de quem, né? Esse mangá, quem me apresentou foi o Andrei. Teve uma época que o Andrei tava, tipo, pinto no lixo, assim, falando do mangá. Tipo agora. Mas tava foda, porque eu lembro que eu tinha acabado de assistir um anime baseado no... Eu fiquei um tempo, né, afastado dos animes também, por causa do trabalho, estudo e tal, e eu tinha voltado a dar uma aproximada, e eu queria algumas coisinhas mais curtas pra assistir, tipo, anime de 3 episódios, 4 episódios, 5 episódios, coisas assim. E aí o Andrei tinha me indicado ler o Parasite. Eu fui atrás, né, eu consegui dar uma lida, acho que eu perdi a primeira edição, mas aí consegui por meios tão legais. E desculpa, foi mal, mas foi o que eu queria fazer. E eu consegui dar uma lida. E ele me vendeu com a história da discussão do que é moral, né? O Andrei, na época eu acho que eu tava terminando a filosofia, e ele ainda mandou aquela de, o que é mal nessa história? Quem é o mal? Quem é o bom? O que é moral? O que não é? E aí ele mandou pra eu dei uma lida. E cara, todos os personagens têm essa discussão. Todos, né? Eles têm essa discussão e cada um vê de um jeito, e você vê como eles transitam entre um e outro. Sim. Como as situações da vida te obrigam às vezes a tomar atitudes que podem ser vistas como mal, ou atitudes que podem ser vistas como boa, mas não quer dizer que você seja bom, né? Quer dizer que a atitude, a situação acabou te mandando pra aquilo. A personagem que ficou famosa, até teve um filme, né? Que é uma mulher, né? Que eu não lembro o nome dela agora. Sim. Que é a professora, né? É a professora, ela passa justamente por esse arco, né? Que ela começa a fazer uma parada. Puta, é muito bom, mano. A galera tem que ir atrás, tem que dar uma olhada. Não tá caro, as 10 edições aqui, eu dei uma procurada na Amazon também. Tá bacaninha. Tem umas promoções boas, né? Sim. E assim, o que mais me encanta, né, é realmente essa discussão filosófica, porque assim, é muito fácil você cair no ambientalismo e ficar um negócio brega, sabe? Ficar um negócio, sabe, folclore educacional, tipo, vamos abraçar essa árvore, vai ficar tudo... Não, tipo, é um discurso que faz sentido dentro da narrativa, são questionamentos que eles são relevantes. Esse ambientalismo é o tipo de coisa que, mesmo naquela época, já era algo muito abordado, hoje em dia é cada vez mais, então tá mega atual com o que a gente tá discutindo hoje, questão, aquecimento global. Não, o que é bom e o que não é, porque tem uma galera aí que tem uma ideia, tipo assim, não, eu sou bom, né, e as atitudes são bizarras, né, cara? Então, isso tá valendo hoje, isso mesmo, bastante, nessa polarização que a gente tá vivendo na sociedade também. Sim, o nosso lugar como espécie, né, como animal, né, então as conversas que o humano tem com a mão dele, né, não no sentido sexual, que inclusive tem, né, tipo, na verdade, o Parasite a gente pode ver como uma alegoria do garoto na juventude, né, que o corpo está mudando, a mão vira o melhor amigo, ele começa a ter alguns hábitos escondidos no quarto, que esconde seus pais, ter seus pequenos segredos, ter suas pequenas namoradas, a gente pode ver como uma alegoria, pode, inclusive, a próxima leitura que eu vou fazer, eu vou tentar ver por esse aspecto, vamos ver quantas relações eu encontro, que realmente dá. Eu achei até que demorou pra sair a piada do garoto e a sua mão direita. Sim, cara, com certeza. Inclusive, assim, tem piadas com conotação sexual, né? E tu vê que, tipo, era uma época que, assim, hoje, apesar de ter muita coisa sexualizada dentro dos animes, é muita coisa pra agradar os outros. Aqui não, aqui tem muito daquela coisa de tiração de sarro, né? De você levar pro alívio cômico, é interessante. E tem uma coisa que, assim, me dói muito falar isso, mas que vários animes que eu tô vendo aí, que o pessoal tá curtindo, a juventude tá gostando, pararam de ter esse tipo de coisa. E assim, Dragon Ball não tem, Cavaleiro do Zodíaco não tem, que não é nem novo, né? Que é essa coisa da evolução do personagem, né? Então você vê que cara, é Shinichi, né? O nome, né? Eu quase falo isso. Shinji. Shinichi. Que ele, no começo da série, ele começa de uma forma e no final, ele é outra pessoa de maneira... Ele evoluiu, né? Tem inclusive aquele questionamento, poxa, eu tô com esse parasita aqui na minha mão, será que de alguma forma a minha biologia mudou? Será que eu tô me tornando alguma coisa diferente do que eu sou, né? Por isso que eu até brinquei com essa coisa do paralelo com a juventude, com a adolescência, de corpo mudando, cabeça mudando. Tem muito desse questionamento. Tem aquele cachorro muito louco que foi dominado também por que eu mandei até a foto aí no chat. Sim. Então é isso, galera.
galera, a gente falou sobre um pouquinho de muita coisa, eu vou deixar todos os nomes aí, eu vou deixar o que tiver no Brasil pra vocês comprarem, vou deixar todos os links aí de Amazon e tal, e fica prestando atenção porque a Amazon faz umas promoções interessantes, coloca lá como lista de desejo, que às vezes eles avisam no e-mail. Se você quiser assistir alguns animes, o Crunchyroll, se você quiser assistir oficialmente, o Crunchyroll, ele tem o Kiseiju Parasite, caso você queira assistir, que é tipo um Netflix de animes. Ele é gratuito, mas você vê com propagandas, ou é uma mensalidade, sei lá, de 10 ou 15 dólares. Eu pago todo mês, assim, é um negócio que não é caro e tal, porque eu assisto vou acompanhando também outros animes, né? Tipo Boku no Hero, etc. Mas se você não quer pagar, também pode assistir gratuitamente vendo as propagandas, né? No Crunchyroll. Então é isso, gostaria de agradecer a participação de todos vocês. E, cara, eu tô muito feliz, eu tô terminando essa gravação de maneira muito feliz. Eu consegui falar de Parasite. Obrigado, Keller, mais uma vez, por ter dado a ideia, montado a pauta. Sem você, esse episódio não tinha saído. Não, e vamos fazer mais aí. Ouvintes que estão agora acompanhando, que são fãs de anime, coisa assim. Se vocês tiverem outras ideias de animes que entram na linha, ou mangás que entram na linha do mundo freak, ficção científica, alguma pegada de fantasia bacana, vamos fazer desse um podcast corriqueiro, né, pra gente falar disso. Vale outras mídias também. Comenta aí, passem no comentário que a gente prepara uma próxima pauta nesse sentido, porque eu sou o Otacredo e acho muito louco. O Otacredo é ótimo. Ai, meu Deus. Bruno, muito obrigado pela participação com esse nome incrível, que eu fiquei com muito medo de errar diversas vezes nesse podcast. De onde a gente se encontra? Muito obrigado pela sua participação. Então, eu que agradeço pelo convite, estou muito feliz de ter participado. Foi bom relembrar aí algumas coisas, algumas obras de terror e tudo mais, e também a oportunidade aí de receber várias indicações aí que eu já pretendo seguir e conhecer também. Foi realmente muito bacana, eu agradeço de verdade pelo convite, foi uma honra. E quem quiser me encontrar é só dar uma passadinha lá na OPEX, o site é onepcx.com.br, e lá a gente tem o OPEXcast, que é um podcast inteiramente dedicado ao One Piece. Então, vocês aí fãs de One Piece sabem aonde procurar já. A gente tem um bando, já estamos aí há 2 anos produzindo esse OPEXcast aí, estamos falando sobre tudo, absolutamente tudo que envolve o mundo de One Piece. Então, vale a pena, deem uma passadinha lá. E obrigado mais uma vez pelo convite. Excelente, excelente. E Cassius, muito obrigado, sua segunda participação. Olha aí, na próxima já pode pedir música no Fantástico. Onde é que a gente te encontra? Você tem canais aí de comunicação com o público pela JBC. E muito obrigado aí por essa presença ilustre aqui no nosso podcast. Não, imagina, eu também agradeço o convite e vocês forem falar mais de mangá no futuro, podem me convidar tranquilamente. Bom, a JBC tem vários canais aí, né, na internet. Então a gente tem a página oficial da editora JBC no Twitter, no Facebook e no Instagram. A gente tem também a Henshin, que é o nosso canal pop, né, da JBC. A gente também tá no Facebook e no Twitter. E tem nosso canal de vídeo no YouTube, que é o Henshin Online. A gente tem vídeo toda sexta-feira, falando das novidades da JBC, né? E as pessoas também me encontram pelas redes aí, se quiserem falar comigo. Cassius Medawar, Twitter, Facebook, Instagram, saúde. Foi a Paloma que tá aqui comigo, que espiou. Aí, passaram saúde pra você, viu? E é isso, valeu, foi muito bacana o programa. Espero que a galera tenha curtido. Sim, com certeza. E assim, eu vou deixar aqui uma recomendação, assim, sem panos quentes, sem rasgar seda, mas cara, a gente acabou nem falando muito Akira, que foi lançado recentemente pela JBC. Galera, recomendo, assim, muita gente reclamou questão de preço, mas quando você vê a edição, cara, e assim, não é nem questão de... A edição tá incrível, claro, lógico, mas cara, é muito conteúdo, é muita página. Então, tipo, pra falar a verdade, assim, eu não vou falar nada, espero que o pessoal não brinque comigo, mas eu achei até barato, cara, pelo número de conteúdo. Porque se você for pegar, tipo, todos os mangás que saem, o preço que tá saindo, esses menorzinhos, eu acho que o preço da Akira, acho que tá até mais em conta se a gente for levar o número de páginas, papel, né, qualidade de papel, capa, cor, né, tem páginas coloridas e tal. Sobrecapa, cor especial na capa. Exato, né, e tem aquela coisa da guarda, né? Cara, é uma edição de luxo. Fica a recomendação que a JBC tá lançando. Padrão internacional, né? Sim. Isso. E só uma parada também que é legal lembrar, tipo, não vai sair Akira todo mês pra você comprar, eu vou falir. Não, cara, são edição fechada, demoram uma cara pra vir, então é um puta do investimento, mano. E é Akira, tá ligado? É tipo mangá do Dragon Ball, se você gosta de mangá, é uma coisa que você acaba tendo, não tem como. É Akira, caralho. Não, é Akira...
Akira é um dos maiores quadrinhos de todos os tempos, né? Quadrinho, literatura, né? Tipo, Pois é. É uma coisa, assim, não só da mídia quadrinhos, mas questão literária, né? É muito bom. E outra coisa, né? Assim, eu só conheci o filme, eu não tinha pego o mangá. Chegou a sair aqui no Brasil, se eu não me engano, pela editora Abril, né, Cassius? Globo, isso. Na Globo. Colorido. Mas há muito tempo, né? E assim, aí depois eu fui ler, eu já imaginava que fosse o filme tivesse sido bem fiel. E assim, ele é fiel conceitualmente, tem várias cenas-chave que são exatamente parecidas, o filme é bom, é excelente, é ótimo, mas cara, como, assim, eu fiquei muito abismado de como o mangá, ele é diferente do filme. O como ele profundo, né? Nossa, demais, ele é muito, assim, o primeiro volume, cara, tipo, das cenas do anime, eu vi uns 10%, assim, do que ele aborda, assim, até o ponto em que ele vai. Cara, é muita coisa. E tem muito mais volume, né? Tipo, eles param no lugar que eu falo, cara, acho que no filme isso aí tá quase na metade do filme. E esse é só volume 1, né? São vários volumes, 6. Né? 6 volumes. Você imagina, né? São 6 volumes de mais ou menos 350 páginas cada. Não tem como você adaptar tudo isso pra um filme de 2 horas, exato, né? Exato. Então, você arranha a superfície do mangá, né? Sim. Foi ótimo, né? Até porque o mesmo criador do Akira foi o diretor do filme, né? Então ele soube onde cortar e tal. Então, tudo que você queria saber sobre Akira e não tinha com quem perguntar, você pode comprar a edição da JBC. Só pra concluir, assim, Akira, ele tá na mesma categoria do Sandman, né, cara? Não desvaloriza, pode investir. Ah, sim, verdade. Se tiver com falta de grana e quiser revender, nunca vai cair de preço, cara. É igual o Sandman. Não, cara, é o preço de capa pra mais, sempre. É isso. É exatamente isso. Dá pra fazer o financiamento da sua casa, né? Você investe agora, né? Depois você revende, né? Mais caro. É isso aí, fica aí a recomendação. Então é isso, galera. Muito obrigado por estarem até aqui. Obrigado pela audiência. E bora lá pro momento de recadinhos, contatos imediatos e não olhe para trás. Porque o Jiu-Jitsu tá com os gatos loucos peidando na cara dele. Toma cuidado. Está começando Contatos Imediatos. Chegamos aqui no momento de recadinhos, o seu momento do feedback. A gente vai ler o feedback do último episódio, que foi o 166 sobre satanismo. Achou que a gente não fosse gravar? Achou errado, otário. Fiquei aguardando. Prestem bastante atenção na numerologia dos podcasts, aí, do número de episódio. Dão a dica. Depende, obviamente, né? Não são todos. Na verdade, são poucos, né? Mas você pode aí ter uma dica do que a gente vai gravar. Então, ó, fiquem de olho no episódio 169 e no episódio 171. Eu já mando essa aí pra vocês. Mas, vamos ler aqui, vamos falar sobre satanismo, que foi um episódio que foi super curtido. A galera gostou pra caramba. Teve uma excelente aceitação, mais de 60 comentários. E, galera, eu quero aumentar esse número de comentários. Eu quero voltar à era de ouro do Mundo Freak Confidencial, que a gente chegou a ter, 700 comentários ali, aquele episódio lá de Está cheirando, mais até. Então, a gente incentiva, né? Se você quiser mandar e-mail, contato@mundofreak.com.br, mande assunto em off, puxão de orelha em off, mande pedido de orçamento pra aparecer aqui no Mundo Freak de publicidade. Se você quiser mandar o Aconteceu Comigo, você manda também para esse e-mail e coloca no assunto Aconteceu Comigo, enfim, entre parênteses o assunto. Mas não, se você quer adicionar alguma coisa na discussão, galera, não faz isso no Facebook. Assim, a gente até gosta que vocês interajam ali no Facebook e tal, só que o Facebook ele vai morrer, não a plataforma em si, mas aquele post ele vai sumir, a indexação do Facebook é uma bosta. Até mesmo nos nossos grupos que fica o negócio lá pra sempre, é difícil uma coisa voltar à tona, post de página vai morrer ali, ninguém nunca mais vai ler. Né? A gente lê na hora funciona, mas depois de uma semana morreu, né? Então a gente
pede pra você colocar no Memorial Mundo... Parece que a gente morreu, né? Vocês colocarem ali na lápide, também não. Prestigiar para sempre. Você deixa o comentário no site, no post certinho dele, porque ali você aumenta a discussão. E sei lá, vai que o pessoal tá escutando agora, vai lá comentar alguma coisa e ver uma discussão que ele ia adicionar e tal. E é isso, é fazer um pouco deixar orgânico nessa discussão e deixar um lugar, um epicentro, um fórum mesmo de discussão. Então a gente prefere que isso aconteça no site. E que, cara, não se engane, né? Nem pelo page click, porque o que a gente ganha no número de download, não é? A gente não tem matérias por enquanto e tal, a gente deu uma pausa. Então, assim, a gente não tá visando aqui a questão do clique, a gente tá visando exatamente a discussão, né? E lembrando, é uma área do bem, tá bom, gente? Você quer despejar seu churume, você vai pro G1, você vai pro YouTube, tá certo? Lá é uma discussão pra família. Então, se o seu comentário for sumariamente deletado, não chore, pequena criança. Às vezes você pode até ter postado, ele caiu na caixa de spam, isso não tem nada a ver comigo. Isso é o próprio algoritmo do Discos que pode fazer isso aí. E se você acha, poxa, André, tem que me cadastrar no Discos pra comentar, nada a ver. Galera, relaxa, você clica ali no botãozinho do Facebook e do Twitter, ele automaticamente faz o cadastrinho pra você, são 2 passos no máximo, e você já pode ir lá comentar e tal, e fica uma rede social pra sempre. Toda vez que inclusive é uma ótima dica, né? Quando eu vejo uma galera falando um chorume mais groselha, né? A galera chupeta, eu já olho ali e já falo, de ver já o tipo de comentário que ele faz e os tipos de site que ele frequenta. Então, pra mim também é uma mão na roda pra saber o histórico da pessoa que tá comentando. Então, tudo isso é pra gente criar essa bolha mesmo, né? Essa bolha de segurança, né? Da gente comentar as coisas que a gente gosta, da maneira como a gente acredita e tal, sem, enfim, ter essas idiotices que a gente encontra em outros sites e no próprio Facebook até, né? Que até acaba sendo terra de ninguém. Então, a sensação que a gente quer passar é que não é uma terra de ninguém. Aqui você está sendo abraçado pelas 16 mãos do mundo... Calma aí. São 14... acho que são 14 mãos, tá. E você vai ser abraçado. Tá bom, tem ornitorrinco, então são... Tá. O ornitorrinco tem só 2... Tá, ele tem... Tá, ok. Vocês entenderam, acho que eu disse. Bem, vamos lá. Vamos ler aqui o comentário do Elio Neves. Ele falou que não é ela e que se fala desse jeito. Então, vamos ver se eu não vou errar. Existe um livro disponível nas prateleiras das livrarias sobre esse assunto da evolução da figura do demônio chamado Satã. Uma biografia da editora Globo. O autor é o Henry Ansgar Kelly. Quase Keller, hein? É professor emérito do Departamento de Literatura Inglesa da University of California em Los Angeles, a UCLA. Eu, como leigo em história, não sei dizer o quão profundo é o livro, mas me pareceu uma boa pesquisa. O livro está dividido em 5 partes, mas a conclusão... Então parte 1, o background hebreu. Parte 2, o Novo Testamento... O surgimento de Satã, parte 3, Satã e Adão, parte 4, a ascensão de Lúcifer decaído, parte 5, Satã no mundo moderno. O livro já começa com essas 2 epígrafes do Apocalipse. Tempo futuro, foi precipitado o acusador de nossos irmãos, que os acusava dia e noite diante do nosso Deus. E... o tempo presente. Eu, Jesus, sou Lúcifer. Polêmico isso aqui, hein? Para o Mundo Freak Confidencial 166, propriamente dito, eu tomei nota de 3 coisas a comentar. Primeiro, sobre a tal seita satânica dos presídios brasileiros. Ela foi usada no enredo da HQ Nacional Protocolo 666, arte de Samuel Casal, roteiro de Samuel Casal e Adriana Brunstein. Olha que bacana, fica a recomendação. A história versa sobre os anos de cárcere do Zé do Caixão e preenche o interior dentre os filmes Esta Noite Encarnarei no Teu Cadáver, de 1967, e Encarnação do Demônio, de 2008. Em determinada parte, o Zé, materialista e ateu convicto, tem que lidar com esses caras. E eles estão furiosos só pelo fato dele ter adotado Zanatas ao seu próprio nome, que é Satanás ao contrário. A HQ é linda e merece uma conferida. Saiu na época pela Conrad. Então fica aí a recomendação.
Quando o Ivan menciona o fenômeno Satanic Ritual Abuse, me ocorreu que ele se encaixa bem no clima do filme O Bebê de Rosemary, em que o tempo todo ficamos na dúvida se a intriga está acontecendo mesmo ou se a protagonista não está sofrendo de um caso de histeria. Não li o livro, mas acredito que esse clima sustentado também pelo Polanski seja herança de lá. Inclusive, a gente vai falar desse filme semana que vem. Não vou dizer o tema, mas ele está incluso no filme. E claro, recomendação máxima. Bem bacana. 3. Ainda nessa tecla existe um episódio do canal do Pirula que discorre sobre as chamadas falsas memórias, que explicariam o Satanic Ritual Abuse. Deve existir outros vídeos por aí também, mas o que conheço e posso indicar é esse. Procurem lá por A Memória Sabe Mentir, que é o número 112. E, inclusive, eu deixo essa indicação mesmo, porque é de um caso que a gente não chegou a comentar aqui. Pra falar a verdade, eu só fui lembrar agora com o e-mail do Elil, que foi o seguinte, foi uma história de uma menina que ela foi na polícia acusar os pais de abuso. E no fundo da história, era na verdade um caso de memória falsa. Isso não foi culpa da menina, a cabeça faz isso com a gente, né? Eu não sei explicar o fenômeno, acho que o Pirula vai conseguir explicar melhor do que isso, mas às vezes, muito de casos de abdução e de seitas e de abuso, às vezes podem ser esse tipo de coisa de memória falsa. Agora, eu vou dar um parêntese muito específico aqui, que é o seguinte: ao que eu entendo, esses casos são extremamente raros. Então, se vocês forem ver alguém denunciando abuso, acreditem em ter todo apoio pra pessoa, né? Até, enfim, tudo vir às claras e etc, né? Só pra deixar claro aí, porque tem gente que, enfim, quer justificar o injustificável. Bem, é isso. Abraço a todos. Bem, valeu, Elil. Tem aqui o comentário também do Wilson Costa. E aqui, esse comentário do Wilson Costa eu selecionei porque o que acontece, gente? Eu deveria ter comentado isso no episódio, porque eu tinha certeza que quando o Ivan foi categórico em falar que não existem evidências de que existe uma seita sacrificando pessoas, eu acho que valeria um parênteses aí. Porque o que acontece, ouvinte? Pessoas sacrificando outras, pessoas matando outras, pessoas fazendo merda por aí, existem aos montes. E existem pessoas que têm problemas mentais, e essas pessoas vão justificar qualquer coisa nessa coisa de sacrificar pessoas. Então, quando o Ivan é categórico, eu concordo com ele nisso, é que não existe uma organização oficial satânica de que vai acabar com o Ocidente e matar criancinhas. Existem casos isolados, assim como existem pessoas que dizem que matam em nome de Deus, né? Se a gente não pode chamar esse cara de cristão, mas sim de um maluco do caralho, a gente tem que fazer a mesma coisa nesses casos, né? Quer dizer, e assim, a pessoa pode dar qualquer tipo de explicação. Pode falar que foi Satã, pode falar que foi Lúcifer, pode falar que ele escutou um disco dos Beatles, Helter Skelter, e falar que ali tinham mensagens de que vai ocorrer a Terceira Guerra Mundial entre brancos e negros. A pessoa, ela pode falar qualquer coisa, e nem necessariamente ela tá inventando, não. Às vezes ela pirou na batatinha e, enfim, fez as merdas e colocou. Mas eu acho que é interessante a gente fazer essa colocação para evitar histeria, que é o que a gente comenta amplamente no episódio, né? Falando inclusive sobre aqueles tristes casos de pessoas que são mortas por causa de boatos de WhatsApp, de Facebook, de que a pessoa teria cometido o ritual satânico com criança, e não foi porra nenhuma, né? Quer dizer, mesmo se fosse o caso, isso é caso de polícia, né? Isso não é caso de você vai lá e dar cabo da pessoa, principalmente porque você não sabe exatamente o que aconteceu, né? Isso aí não é serviço pra justiceirinho fazer, não, de qualquer maneira. Mas é isso, só queria deixar claro. E o do Wilson Costa, na verdade, ele dá um adendo muito interessante aqui que eu gostaria de trazer aqui pra luz esse comentário, que ele fala o seguinte: grandes magos da puta que pariu. Cara, quando eu li isso pela primeira vez, eu pensei que eles fossem xingar a gente, qualquer coisa. Mas não, foi só uma brincadeira. Prazer em escutar mais um podcast do Capiroto e de Família. Bom, para dividir conhecimento, o Ivan falou sobre não ter nenhum caso confirmado de satanismo em crime, sejam eles quais forem. E isso me acendeu uma luz e fui pesquisar nas experiências que já tive na minha profissão, que é psicologia. Lá vem. Passei 3 anos da minha vida sendo monitor em um hospital psiquiátrico e percebi uma coisa: muitas falas têm teor religioso. Nessa clínica, a mais famosa aqui em Pernambuco, o número de internos com psicose era maior do que o número de patologias existentes. E muitos dos casos sobre histórias de vida do interno, casos de cunho religioso ou seus, entre aspas, delírios e, entre aspas, alucinações, giravam em torno de religião. Porém, quase nunca Satã estava envolvido.
era comum Deus, Jesus, algum santo, espírito de antepassados, espíritos da natureza, objetos inanimados e etc. Todavia, Satã ou alguma referência a qualquer diabo era feita. No máximo, tinha um que era enviado do inferno, mas esse era o mais calmo da clínica. Olha, isso diz muito, cara. Ai, meu Deus. Não obstante, o cara mandou não obstante, o cara já meteu o pau na mesa aqui. Um grande abraço a todos e continue sempre melhorando. O programa fica melhor a cada... Cara, essa galera faz melhor que não fica, não, galera. A gente tá aqui, a gente segura as pontas aqui, e cada um... Enfim. Observação. Adoraria um programa sobre caso que supostamente envolvia satanismo, como foi o que o Ivan comentou no final. Fiquei querendo ouvir mais. Falei sobre experiências em hospital psiquiátrico, mas na clínica convencional. As angústias envolviam muito mais seres relacionados a Deus, ou o próprio, do que Satã ou o próprio. E é isso, né? A gente fica aqui com mais uma leitura de meus comentários. Gostaria apenas de encerrar com apenas uma mensagem muito interessante do querido Gin-san, que ele fala o seguinte: faltou Bible Black. Eu vou só subir a música com a minha risada maléfica. Dessa linha, você vê, estamos aqui nós 4 gravando, né? Nós 5, né? Nossa, não. 1, 2, 3, 4. Olha, eu sou de humanas, né, cara? Não sei, pode ter mais alguém aí, né, cara? Pois é. Talvez sejam 5. Talvez alguma japonesa de cabelo molhado, né, cara? Esses bichos devorando. Peraí. Vou espirrar. Fica à vontade. Saúde. Não era ninguém na minha cadeira, não. Era só um espirro.